Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. O melhor ninja. Capítulo 91, Afinidade com Fogo. Daishi ficou com os olhos fechados e sentiu a brisa fresca no rosto. Ele recebeu as recompensas da missão e estava pensando nas batalhas que travou nesta masmorra. Não sofri nenhum ferimento grave nesta masmorra como sofri nas outras duas. É a prova que fiquei muito mais forte. Sua mente passou pelos diferentes tipos de criaturas com as quais lutou nas últimas 2 semanas. Havia cerca de uma dúzia de feras que usaram ninjutsu em mim, ou pelo menos técnicas que imitavam o ninjutsu. Consegui contra-atacar a maioria, mas alguns ainda dominaram minhas técnicas. Tenho vários jutsus defensivos fortes e alguns que podem ser usados para prender vários inimigos ou para usar como ataques de longo alcance. Mas eu não tenho um jutsu de tipo de ataque forte. Ou os que tenho não são fortes o suficiente. Parece que fiz a escolha certa ao treinar o fogo como minha próxima afinidade de chakra. Se eu dominar as 2 primeiras etapas de mudança na natureza do chakra do fogo, então meu ninjutsu de fogo definitivamente receberá um impulso. Daishi abriu os olhos e acessou sua página de status. Nome, Daishi Ekima, o jogador. Turma, estudante. Idade, 8. Título, criança capaz, explorador, prodígio, matador de feras, guerreiro de masmorra, executor. Nível, 41, 2700, 44425. PV, 7.858. CP, 11.368,5. SP, 8.435. MP, 4.625. Estatísticas primárias. Força, 108. Vitalidade, 113. Destreza, 104. Agilidade, 107. Inteligência, 117. Chakra, 175. Sabedoria, 112. Estatísticas especiais? Sentido, 85. Vigor, 121. Indomável, 14. Carisma, 41. Persistência, 15. Dignidade, bloqueado. Sorte, bloqueado. Pontos de estatísticas, 452. Rio, 796.582. Minhas estatísticas aumentaram muito. E agora tenho mais de 450 pontos de estatísticas. Devo usá-los agora? Não, usarei alguns durante os próximos anos, mas pensarei em adicionar os pontos restantes para minhas estatísticas depois de me tornar um genin. Gostaria de saber quem seria o meu professor e companheiros de equipe? Daishi voltou para a entrada e colocou a chave de retorno dentro da fechadura da porta de entrada. Você usou a tecla Return. Você gostaria de sair desta masmorra? SN? Sim. Em segundos, Daishi estava de volta ao seu quarto. Ele se refrescou e desceu para preparar algo para comer. Era sua maneira de descomprimir e relaxar. Ele cantarolou uma música simples e preparou seu prato. Algumas horas depois, seu avô voltou. Os dois comeram e um tempo depois os dois estavam sentados na varanda conversando sobre diversos assuntos. Entre elas estava a visita de Daishi ao orfanato há algumas semanas. Como estava o bebê? Kensei perguntou. Ela está bem. A senhorita Aiko está cuidando bem dela. Eu já dei a ela alguns fundos dos pergaminhos de Ren para cobrir suas necessidades. Mas eu disse à senhorita Aiko que era de você. Daishi respondeu com um pequeno sorriso. Kensei assentiu. Depois de vários segundos de silêncio, ele falou. Você precisa ter cuidado com suas visitas. Daishi olhou para seu velho com um olhar questionador. Vendo o rosto de Daishi, Kensei elaborou seus pensamentos. No momento ela está segura. Para o mundo ela é apenas mais uma órfã sem nenhum vínculo. Mas se você fizer visitas regulares e as pessoas erradas descobrirem, elas saberão que você tem uma conexão com aquele orfanato. Assim que você se tornar forte o suficiente e faça um nome para si mesmo, essa conexão colocará Aiko ou aquele bebê em perigo. Pessoas como Danzo sem dúvida os usariam como vantagem contra você. Se ele decidir vir atrás de você de qualquer maneira, então você precisa ter cuidado. Daishi assentiu e concordou com essa afirmação. Sem falar que ela é uma Uchiha. Quando ela despertar o Sharingan vai ser uma dor de cabeça para mim. Mas eu aguento. Bem, você tem alguns anos antes que isso aconteça. Então eu não me preocuparia com isso por enquanto. Falando em um assunto diferente, você já decidiu a próxima natureza em que vai treinar? Kensei perguntou ao garoto. Ele sabia que Daishi queria aprender e dominar cada natureza dos chakras. Daishi acenou com a cabeça para a pergunta. Fogo. Essa será minha segunda mudança no treinamento da natureza dos chakras. 1. Você dominou a natureza do chakra da terra. Isso aumentaria sua defesa e seu poder de combate corpo a corpo. Então agora você está procurando por algo com grande poder de ataque em. Kensei concluiu. Sim. Tenho cerca de 2 semanas de tempo livre. Estava pensando em começar o treinamento agora. Kensei sorriu ao ouvir isso. Daishi, é bom que você queira melhorar e ficar mais forte, mas não é uma coisa ruim desacelerar e relaxar de vez em quando. Mas eu sei que esse conselho vai passar por um ouvido e sair pelo outro. Daishi olhou para Kensei com uma expressão neutra. Você disse alguma coisa, vovô? Argue. Kensei soltou um gemido e balançou a cabeça. Daishi riu ao ver a reação.
Eu sempre quis fazer isso. Agora eu sei por que Kakashi acha isso tão engraçado. Daishi então se levantou e foi pegar uma folha. Ele então olhou para Kensei. Tem alguma palavra de sabedoria para mim, velho? Kensei esfregou o queixo e respondeu alguns momentos depois. O fogo é um elemento fundamental que constitui este mundo. Ele nutre a vida e dá calor a todos os seres vivos. Mas assim como é uma bênção, também pode ser uma maldição. Tem a capacidade de aniquilar todas as coisas em seu caminho. Se não pode queimar, então queima. Às vezes, apenas uma única faísca é suficiente para incendiar uma floresta. Um elemento perigoso e poderoso. Daishi prestou atenção em cada palavra que Kensei dizia. É realmente um elemento forte. Se aproveitado, poderia aumentar minha força por uma ampla margem. Kensei continuou. Agora, no treinamento da natureza do chakra da terra, você tinha que combinar e endurecer o chakra. Mas quando se trata de fogo, você tem que dividir o chakra e depois esfregá-los um contra o outro. Sua intenção deve ser produzir calor. Então, divida seu chakra e esfregue um contra o outro e juntá-los para produzir calor e depois queimar a folha. Daishi assentiu e começou seu treinamento da natureza do segundo chakra. Ele colocou a folha entre as palmas das mãos e se concentrou. Ele visualizou seu chakra sendo dividido em duas metades. Ele prosseguiu e seu chakra respondeu de acordo. Devido ao perfeito controle de chakra de Daishi, sua capacidade de manipular e mover seu chakra era muito mais fácil quando comparado a outros. Ele dividiu seu chakra e começou a esfregá-lo um no outro. A fricção criou energia e depois de 1 minuto Daishi combinou seu chakra e o resultado foi a produção de calor. Várias pequenas porções queimadas em toda a folha. Isso mostrou que embora Daishi entendesse como fazer a técnica, ele não tinha o controle necessário do chakra da natureza fogo. Várias notificações alertaram Daishi e ele abriu os olhos e depois as palmas das mãos. Ele sorriu olhando o resultado. Ele mostrou a folha queimada ao avô. A reputação aumenta com Kensei Asaji. Kensei assentiu, mas não disse uma palavra. Mas Daishi sabia que estava impressionado com base na notificação de aumento de reputação. Kensei estava calmo por fora, mas ficou profundamente impressionado e surpreso. Ele conseguiu na primeira tentativa. Mesmo Hiruzen não era tão bom quando tentou este treinamento pela primeira vez. E sua natureza primária era o fogo. Eu pensei que a razão pela qual Daishi compreendeu o treinamento da natureza terrestre tão rapidamente foi porque ele tinha uma afinidade extraordinariamente poderosa com a terra. Mas parece que estou errado. Esse garoto poderia realmente dominar duas naturezas de chakra em um único ano? Isso seria algo inédito. Que talento monstruoso! Uma nova habilidade é criada com uma ação específica. Fogo, técnica de queima de folhas, ativo-passivo, LV. Uma habilidade de treinamento de afinidade de chakra de fogo obtida através do foco contínuo de chakra em uma folha para queimá-la. Uma técnica básica para ajudar o usuário a aumentar a força de seu chakra da natureza do fogo. Nota: aumentar o nível desta habilidade aumentará o nível da habilidade, afinidade com fogo. Efeitos: aumento de 1% no controle do chakra do fogo. Custo de CP, 52. Seguinte. Daishi olhou para a nova habilidade que recebeu. O custo do chakra é muito maior quando comparado à habilidade terra. Deve ser porque a terra é minha afinidade natural. Durante o desmoronamento das folhas e o treino da cachoeira usei 4 clones para treinar e outro para meditar. Mas mesmo isso não foi suficiente. Devido à intensidade do custo do chakra, meus clones tiveram que meditar com frequência. É bom que meus clones também possam usar a regeneração de chakra. Caso contrário eu estaria em apuros. Mas agora, com tanto custo de chakra, não serei capaz de criar 5 clones e treinar adequadamente. Agora entendo por que Kakashi disse que apenas Naruto seria capaz de fazer esse tipo de treinamento de forma eficaz. Sem uma grande quantidade de chakra, esse tipo de treinamento não funcionará. Daishi pensou em adicionar alguns pontos ao seu status de chakra, mas depois de pensar sobre isso por alguns segundos ele decidiu não fazer isso. Daishi criou 2 clones. A velocidade será mais lenta, mas tenho tempo. O velho está certo sobre isso. Não preciso me apressar. Daishi tinha 11.368 pontos de chakra. Divida isso igualmente entre Daishi e seus 2 clones, então cada um teria cerca de 3.790 pontos. Então Daishi e seus 2 clones só seriam capazes de usar o chakra e queimar a folha por cerca de 1 minuto antes de meditarem e restaurarem seu chakra. Mas este cálculo simples não levou em consideração a velocidade normal de regeneração de chakra de Daishi. Ele sentou-se e começou seu treinamento de chakra. Daishi dissipou os clones a cada 2 horas para aumentar seu nível e compreensão da técnica. Ele então meditaria e descansaria e criaria novos clones e continuaria treinando. Foi enxaguar e repetir. Embora tenha sido um processo monótono, Daishi ainda fez progressos. Demorou cerca de 5 semanas para Daishi dominar completamente o primeiro passo da habilidade da natureza do fogo. Fogo, técnica de queima de folhas, ativo-passivo, LV. Max. Efeitos: aumento de 100% no controle do chakra do fogo. Custo de CP, 5. Seguinte. A última semana de novembro começou e Daishi estava na biblioteca da academia. Ele estava lendo informações sobre diferentes aldeias e suas paisagens e terrenos.
Daishi queria aumentar a riqueza de seus conhecimentos e aprender sobre a formação de outras aldeias que lhe interessassem. Em sua mão estava um livro sobre a aldeia escondida de Graz. Naquele momento a imagem de uma garota ruiva e de óculos veio à sua mente. Karin? Não acredito que nem pensei nela. Ela está naquela vila e sua mãe provavelmente está sendo forçada a curar os ninjas da grama. Ou ela está morta ou não demorará muito para que ela morra e Karin seja forçada a ocupar o lugar da mãe no hospital. Daishi fechou o livro sobre a Vila Gramada e cruzou os braços. Não faz sentido pensar em pessoas que não posso ajudar. Pensando bem, eu ao menos a ajudaria se fosse necessário? Se eu a ajudasse, isso levaria a um futuro diferente? Ela será um elemento crucial no futuro. Se eu fizer alguma coisa em relação à situação dela, o que acontecerá? Criarei uma linha do tempo que poderia ser ainda pior do que a mostrada? As respostas para isso são desconhecidas. Por esses motivos, eu mal ajudei Naruto e ele está bem longe de mim. Daishi balançou a cabeça e se levantou. Eu preciso de um pouco de ar. Daishi deixou a academia e entrou na floresta próxima. Ele caminhou sem rumo por vários minutos antes de chegar a uma clareira. Ele viu um toco de madeira gigante no meio da clareira. Nunca estive aqui antes. Daishi se aproximou e inspecionou o toco de madeira. Havia indicadores de que alguém estava treinando aqui. Daishi não pensou muito sobre isso. Ele caminhou sob a sombra de uma árvore próxima e começou a meditar. O que ele não percebeu é que seria aqui que conheceria outro ninja proeminente do futuro. Capítulo 92, Conhecendo Rock Lee, fim do terceiro ano. Cerca de 1 hora se passou enquanto Daishi meditava pacificamente sob a sombra fresca da árvore. Sua mente estava na segunda etapa da técnica de controle do chakra do fogo. Vou levar muito mais tempo para dominar o segundo passo. Eu só tenho 4 meses antes deste ano terminar. Não tenho certeza se conseguirei concluí-lo até lá. Parece que eu me superestimei um pouco. Parece que o domínio do Rasengan e do elemento terra em um ritmo tão rápido subiu à minha cabeça. Daishi soltou um suspiro. Ele sentou-se lá e se recompôs. Naquele momento ele começou a ouvir sons de passos. Estava fraco, mas com o passar dos segundos ficou cada vez mais alto. Daishi se concentrou em seus sentidos e percebeu que a pessoa era uma criança e estava indo para a clareira. Ele usou o sentido do chakra, e depois de alguns segundos chegou à conclusão de que era apenas uma criança civil. Daishi acreditou que era apenas uma criança qualquer e decidiu continuar meditando e não interagir com a pessoa. Sua mente estava focada em como melhorar a eficiência de seu treinamento. Vários segundos depois, uma pequena figura chegou à clareira. A criança olhou para o toco gigante de treinamento e estava prestes a se aproximar quando notou um menino de sua idade sentado debaixo de uma árvore meditando. A criança, por não ter visto essa pessoa aqui antes, decidiu se apresentar. Ele caminhou até Daishi e depois de alguns segundos de silêncio falou. Oi? Daishi sentiu a criança se aproximar dele. Ele não queria interagir com o garoto, mas ao ouvir sua voz, Daishi imediatamente abriu os olhos. Quando Daishi percebeu a imagem do menino à sua frente, ficou surpreso. Sem chance. É ele. O menino tinha cabelos longos presos em uma trança. Ele usava uma camisa branca de mangas kimono com calças escuras e um cinto de artes marciais. As características mais proeminentes nele eram os olhos redondos e as sobrancelhas grossas. Daishi olhou para o garoto e não falou por vários segundos. A criança se mexeu e olhou para Daishi com incerteza. Oi, nunca vi você aqui antes. Meu nome é Rock Lee. Daishi saiu do seu estupor e se apresentou com um pequeno sorriso. Olá, meu nome é Daishi. Daishi é Kima. No momento em que Lee ouviu o nome, seu rosto ficou um pouco sério. Daishi é Kima? Então estes são os calouros que os professores chamam de prodígio. Ele provavelmente é como o resto. Ele só vai tirar sarro de mim quando descobrir quem eu sou. Com licença. Mas vou treinar aqui. Lee fez uma breve reverência e caminhou até o toco antes que Daishi pudesse dizer outra palavra. Daishi estava observando cada emoção no rosto de Lee. Daishi viu reconhecimento nos olhos de Lee no momento em que mencionou seu nome. Parece que esse garoto já ouviu falar de mim. E a atitude dele? Ele é tímido, mas também é incomumente sério. Faz sentido. Todos aqueles insultos e zombarias na academia não lhe fizeram nenhum bem. Ele precisa da motivação e do treinamento do Might Guy para ter aquela vontade inquebrável e confiança e sorriso explosivos. Daishi observou Lee assumir uma postura básica de soco. Ele começou a socar o toco e Daishi ouviu Lee contando os golpes. Daishi, não querendo se intrometer no treinamento, decidiu ir embora. Foi um prazer conhecer você, Lee. Boa sorte com seu treinamento. Com essas palavras de despedida, Daishi deixou a clareira. Daishi sorriu ao ouvir o som de punhos batendo no toco de madeira. Lee é um dos meus personagens favoritos. Sua vontade e determinação estão muito acima das pessoas normais. Com puro treinamento bruto, ele foi capaz de enfrentar pessoas que tinham linhagens poderosas e talentos inatos. Treine Lee com afinco. Tenho certeza de que você poderá alcançar essas alturas mais uma vez. Os dias passaram rapidamente com Daishi tentando dominar a técnica avançada do chakra da natureza do fogo. 3 clones estavam atualmente tentando separar a cachoeira com o chakra da natureza do fogo. Toda a área estava coberta de vapor. Na segunda etapa da natureza fogo, Daishi teve que expulsar o chakra do fogo e transformar a água em vapor e assim separar o fluxo de água.
Isso é muito mais difícil do que antes. Isso é óbvio. O fogo é fraco contra a água, então esta etapa seria mais difícil quando comparada a outros elementos. Estou sem chakra. Vou me dissipar para que o original possa se recuperar. Um dos 3 clones explodiu em fumaça e os outros 2 ganharam conhecimento. Em pouco tempo, ambos também se dissiparam. Daishi estava em seu quintal quando sentiu os clones se dissiparem e o chakra retornar para ele. Ele estava respirando com dificuldade, mas aguentou. Sua regeneração de chakra e resistência era absurda quando comparada a uma pessoa normal. Daishi estava repassando as memórias enquanto seu corpo se recuperava. Ele abriu a habilidade e deu uma olhada em seu progresso. Fogo, técnica de separação em cascata, ativo passivo, LV.18. Uma habilidade avançada de treinamento de afinidade de chakra de fogo obtida através do foco contínuo do chakra para aquecer e separar o fluxo de água. Uma técnica avançada para ajudar o usuário a aumentar o controle e a força de seu chakra da natureza do fogo. Nota: aumentar o nível desta habilidade aumentará o nível da habilidade, afinidade com fogo. Efeitos: 36% de aumento no controle do chakra do fogo. 54% de aumento no poder da natureza do chakra do fogo. Custo de CP, 140. Seguinte, apenas nível 18, hein? E isso com 1 mês e meio de treinamento. O novo ano começará dentro de alguns dias. Parece que talvez não consiga nivelar essa habilidade no máximo até o final de março. Daishi suspirou e se levantou. Era noite e ele decidiu terminar o dia. Ele olhou para o céu noturno e viu inúmeras estrelas brilhando. Ele ponderou sobre a pergunta que tinha há algum tempo. Eu me pergunto, se este mundo é real, não é possível que os outros também sejam. Depois de vários segundos apenas olhando para o céu negro, ele entrou. Distrito Comercial de Folhas. Era de manhã cedo e Daishi estava olhando uma loja no Distrito Comercial de Folhas. Ele apontou para vários objetos e estava procurando por algo especial. Sim, eu gostaria desse também. Daishi disse apontando para o pequeno tigre de pelúcia branco. Tudo bem. Serão 4.600 ryu no total. Daishi pagou o dinheiro e foi para o orfanato de Aiko. Era 29 de janeiro e era aniversário do bebê Hel. Ele queria comprar algo para ela no aniversário dela. Mesmo que ela não se lembre desse momento, Daishi não queria que ela se sentisse sozinha. Ele rapidamente chegou ao orfanato e se encontrou com a matrona. Olá, senhorita Aiko. Daishi, tive a sensação de que você apareceria hoje. Você está aqui para vê-la, presumo? Daishi assentiu. A matrona levou Daishi para o quarto de Hel. A sala também tinha várias outras crianças pequenas. Ao longo do caminho, Daishi trouxe alguns doces e brinquedos para as outras crianças também. Houve 2 motivos. Primeiro, Daishi queria manter seu relacionamento com Hel em segredo pelo maior tempo possível. Dessa forma, as pessoas não conseguiriam conectá-lo rapidamente a Hel. E a segunda era que ele ocasionalmente ganhava presentes e doces quando ele próprio era pupilo aqui. Ele queria retribuir o favor e fazer algo de bom para as crianças. Daishi passou o dia no orfanato brincando com as crianças e respondendo perguntas sobre a academia. Ele deu a Hel o tigre de pelúcia branco e ficou com ela por horas. A matrona e as crianças comemoraram o primeiro aniversário de Hel. Daishi deu um sorriso gentil ao olhar para a criança pequena. Feliz aniversário, Hel. Ele só saiu ao anoitecer quando Hel foi dormir. Daishi cerrou os punhos enquanto caminhava para casa. Você vai pagar pelo que fez, Obito. E se você chegar perto dela, Danzo? Não me importa o que aconteça. Será a última coisa que você fará. Lee saltou para trás e por pouco evitou o golpe no torso. Ele estava respirando com dificuldade enquanto seu oponente parecia fresco como uma daisy. Nada mal, Lee. Seu estilo de taijutsu está melhorando. Vamos parar por enquanto. Seus músculos precisam descansar. Lee assentiu e fez uma reverência. Obrigado pela luta, Daishi. Daishi acenou para ele. Eu te disse, você não precisa fazer isso. Após o primeiro encontro, Daishi e Lee começaram a se encontrar ocasionalmente na mesma clareira. Lee, entendendo que Daishi não era como o resto de seus colegas de classe que zombam ou zombam dele, rapidamente o tratou com simpatia. Eles se tornaram amigos e depois de um tempo Daishi decidiu ajudar Lee a melhorar suas habilidades de taijutsu. Lee ficou extremamente feliz por finalmente haver alguém que acreditou nele e ele treinou com vigor renovado. Ambos foram descansar à sombra. Daishi tirou alguns lanches de sua bolsa e deu alguns para seu amigo. Lee, depois de dar uma mordida, tinha brilho nos olhos. Estes são tão deliciosos. Não acredito que você também saiba cozinhar. Você é tão incrível, Daishi. Daishi deu um sorriso malicioso e esfregou o nariz. Bem, eu não sou de me gabar. Lee riu ao ver a atitude do amigo. Eles comeram e conversaram sobre várias coisas. O tema dos exames finais surgiu. Ainda não consigo usar nenhum ninjutsu ou genjutsu. Então só posso contar com meu taijutsu e nota escrita para passar. Lee olhou para baixo enquanto dizia essas palavras. Tudo vai dar certo desde que você não desista. Você precisa ter fé em si mesmo. Contanto que não desista, não tenho dúvidas de que você pode ser algo incrível no futuro. Daishi disse palavras de encorajamento enquanto comia seu lanche. Os olhos de Lee se arregalaram ao ouvir essas palavras. Um sorriso brilhante apareceu em seu rosto e ele se lançou e abraçou Daishi o mais forte que pôde. Oh, meu bom amigo Daishi.
Obrigado por suas palavras de encorajamento. Vou me lembrar delas para sempre. Ei, saia de cima de mim. Daichi tentou afastar o risonho Lee dele. Daichi não deixou de notar a mensagem do sistema que recebeu pouco antes de Lee saltar sobre ele. A reputação aumentou enormemente com Rock Lee. 14 de março. Iruka estava supervisionando a turma enquanto eles faziam os exames finais. Os alunos escreviam as respostas o mais rápido que podiam. Ele viu alguns lutando com as questões, Naruto, enquanto outros se divertindo, Sakura. Seus olhos então pousaram em 3 alunos em particular. Todos os 3 não estavam fazendo nada. Isso não é totalmente preciso. Um estava meditando enquanto o outro olhava para ele e o último estava tirando uma soneca sem se importar com o mundo. Iruka suspirou baixinho enquanto olhava para os 3. Daichi, Sasuke e Shikamaru. Esses 3. A inteligência deles está acima dos outros da turma. Mas apenas 2 deles parecem levar isto a sério. Bem, um deles leva isso muito a sério. Estar em segundo lugar realmente motivou Sasuke a melhorar. Mas sinto que essa rivalidade está sendo muito séria. E depois tem a terceira. Ainda bem que ele sabe se manter sob controle. Daichi e Sasuke terminaram todas as perguntas rapidamente, mas Shikamaru respondeu apenas o suficiente para obter uma nota satisfatória. E agora ele está tirando uma soneca. Por que eu esperava que ele fizesse mais alguma coisa? Iruka soltou outro suspiro e supervisionou o exame. Em pouco tempo chegou ao fim e com ele o 3º ano na academia. Daichi saiu com seus amigos e depois de um tempo foi para casa. O tempo passou rápido e ele estava em seu quarto revisando sua lista de habilidades quando percebeu que já era quase meia-noite. Alguns segundos depois de o relógio bater meia-noite, as caixas azuis de mensagens do sistema apareceram. Missão em andamento, caminho para o mais forte. Tarefas do 3º ano concluídas com sucesso. Distribuindo a recompensa especial por limpar uma masmorra. Distribuindo novas habilidades para aprender com sucesso técnicas de controle de chakra. Recompensa especial. Projeto de item de grau a 1/3 ponto. Os olhos de Daichi se arregalaram ao olhar para a recompensa. Um item de nota A? O manto Atamagai é um item de grau A e suas funções são incríveis. Isso significa que receberei um item com habilidades extraordinárias. Não. Isto diz plantas. Isso significa que tenho que construí-lo ou encontrar alguém que possa construí-lo para mim, dependendo do que diz este projeto. E além disso, diz que só tem uma parte de 3. Então preciso de mais 2, hein? Se esse item for parecido com a capa, então posso esperar. Tenho certeza de que valerá a pena. Um papel azul apareceu em seu inventário. Daichi pegou e usou Observe nele. Item especial, classificação a item e funções desconhecidos. É necessário um projeto completo para obter mais informações. Daichi então olhou para a nova habilidade que adquiriu. Seus olhos se arregalaram enquanto ele lia os detalhes da habilidade. Que tipo de habilidade doentia e de merda é essa? Nova habilidade. Postura estou pronto para morrer. Ponto. Capítulo 93. Interlúdio 04. E o efeito cascata continua. Daichi não conseguia acreditar no que estava lendo. Ele repassou a habilidade mais algumas vezes só para ter certeza de que não havia perdido nada. Quem diabos projetaria uma habilidade como essa? Postura estou pronto para morrer. Ativo. LV. Max, esta habilidade é uma habilidade única de gatilho condicional, que só pode ser ativada em um determinado cenário. Esta habilidade é ativada quando o usuário se prepara mentalmente para sacrificar sua vida. Uma vez ativada esta habilidade, o CP, HP, SP e MP do usuário são restaurados para 50% do máximo por 20 segundos. O usuário deve morrer nesses 20 segundos. Caso contrário, o corpo do usuário explodirá violentamente. Condições para ativação. Os pontos de saúde do usuário devem estar abaixo de 10%. 2. Os pontos de chakra do usuário devem estar abaixo de 10%. 3. O usuário deve ser resoluto em sua decisão de morrer. Só então essa habilidade será ativada. Efeitos. HP, CP, SP, MP do usuário são restaurados para 50% por 20 segundos. 300% de aumento nos efeitos de todas as técnicas usadas durante o período de ativação de 20 segundos. Todas as estatísticas ganharão um aumento de 20% por 20 segundos. Da FAQ? Bem, pelo menos se alguém chegar perto de me matar, então posso ter certeza de que poderei levá-lo comigo para a vida após a morte. Daichi então pensou na habilidade que adquiriu após salvar Hell. Seus olhos se arregalaram ligeiramente quando ele recordou os detalhes dessa habilidade. Parece que essa habilidade foi projetada para ser combinada com aquela. Interessante. Daichi fechou as mensagens do sistema e deitou-se na cama. Ele cruzou os braços atrás da cabeça e ficou ali pensando no próximo ano. Preciso completar a segunda etapa do chakra da natureza do fogo. Consegui separar a cachoeira, mas não ficou perfeito. Só consegui aumentá-lo até o nível 64. E precisarei começar no ninjutsu médico este ano. Tenho que perguntar ao velho se ele conhece alguém. Mas também preciso me manter fora do radar do Kabuto. Eu definitivamente não posso permitir que ele saiba sobre minhas habilidades. Um passo de cada vez, Daichi. Dê um passo de cada vez. O menino soltou um longo suspiro e fechou os olhos e logo adormeceu. Escritório Okage.
Um Ambu usando uma máscara com padrão de urso estava parado em silêncio na frente de Hiruzen. Você demorou, urso. Mais de 1 ano para investigar um único espião? Denunciar. Ao comando de Hokage, o ninja da Ambu começou seu relatório sobre um certo espião. Consegui identificar o espião nas primeiras 2 semanas de minha missão, Lord Hokage. Mas, a razão pela qual demorou tanto para compilar o relatório é por causa de seu passado. Hiruzen estreitou os olhos. Prossiga. Com base na descrição que recebemos, identifiquei o suspeito como Kabuto Yakushi. Sua patente é Genin e ele trabalha no hospital como médico ninja. Nada fora do comum nele. Essa é a primeira impressão que alguém teria ao investigá-lo. Yakushi? Onde já ouvi esse nome antes? Hiruzen perguntou a si mesmo. Nono Yakushi. Ela era uma Jonin e uma ninja médica e era ex-capitã do corpo médico. A Ambu explicou. Ah, sim. Agora eu me lembro. Ela também fez parte da fundação e por um tempo trabalhou disfarçada para Danzo. Hiruzen disse ao recordar o rosto da mulher. Sim, senhor. E parece que esse Kabuto Yakushi seguiu os passos dela. O Hokage ergueu uma sobrancelha com isso. Ele não percebeu que o espião de Orochimaru também tinha ligações com Danzo. Conte-me tudo. Quando investiguei Kabuto Yakushi pela primeira vez, descobri que ele era uma criança adotada por Nono Yakushi. Ela foi designada para curar os feridos da batalha na passagem de Kikyo e dizem que foi lá que ela encontrou uma criança. O adotou, deu-lhe o nome de Kabuto e lhe ensinou ninjutsu médico. Mas mais tarde descobri que parte dessa história é falsa. Alguns? Sim, senhor. A parte sobre a senhorita Yakushi encontrar a criança e ensinar-lhe ninjutsu médico era verdade. Mas o resto é falso. Durante minha investigação, descobri que Lord Danzo fez contato com Nono quando ela dirigia o orfanato da Folha. Eu não tenho certeza de como, mas Kabuto acabou no Holt e eles o treinaram. O que? Hiruzen não conseguia acreditar que o espião de Orochimaru fosse um ex-agente Holt. Urso assentiu. Sim, eu observei por semanas e descobri que ele é muito mais do que parece. Ele conhece táticas avançadas de vigilância e contra-vigilância. A maioria dos métodos que ele emprega, só vi um grupo usar essas táticas. As forças da raiz. Nesse ponto, estabeleci que ele tinha conexões com a fundação e me aprofundei em sua história. Tive que me infiltrar na sala de arquivos raiz. Descobri as informações necessárias lá. A fundação treinou Kabuto em espionagem e ele é bastante talentoso. Refiz seus passos e fez uma visita a outras grandes nações. Eu descobri que ele se infiltrou nas aldeias de areia, pedra, nuvem e névoa e se passou por um de seus shinobi coletando informações. Um excelente infiltrador. No papel ele é um genin, mas eu estimo que ele tem pelo menos um nível Chunin alto ou Jonin baixo. Hiruzen apertou as mãos enquanto ouvia. Esse Kabuto parece que pode se tornar um grande problema. Vou precisar lidar com isso com cuidado. A Ambu continuou. Durante uma de suas missões de infiltração na Vila de Pedra, ele foi descoberto e eles o perseguiram. A pessoa que o perseguiu não era outro senão Nono Yakushi. O que? É a verdade, senhor. Acontece que Lord Danzo contratou a senhorita Yakushi e forneceu-lhe informações falsas sobre Kabuto. Convenceu-a de que ele estava seguro e fazendo outra coisa. Até criou fotografias falsas para tornar a história verossímil. A raiz usou os dois como espiões e quando Lord Danzo os considerou muito perigosos, ele os designou para uma tarefa que os forçaria a matar uns aos outros. As engrenagens na mente de Hiruzen giraram. Ele rapidamente deduziu o que havia acontecido. A missão na Vila de Pedra. Danzo me disse que a Vila de Pedra descobriu que Nono era uma espiã e a matou. Mas você está me dizendo. Ele mentiu, senhor. De acordo com os registros da Vila de Pedra, foi um espião inimigo que matou Nono. Danzo também enviou Orochimaru para matar quem restou. Amarrando pontas soltas, sem dúvida. Acredito que Kabuto matou a senhorita Yakushi sem perceber sua identidade e Orochimaru em vez disso de matar Kabuto contou-lhe a verdade e o virou contra nós. Ber concluiu seu relatório. Ele deu ao Hokage uma pasta grossa contendo vários documentos que ele copiou da sala de registros de missões raiz e de outras grandes nações. Hiruzen cerrou os punhos enquanto sua mente repassava todas as informações que acabará de aprender. Eu conheço Nono desde que ela era criança. Ela nunca teria traído esta aldeia. Mas agora temos um dos nossos ninjas aliado a um traidor conhecido e trabalhando contra nós? Toda essa bagunça por causa da paranoia de Danzo. E não só isso, mas ele também teve a ousadia de mentir para mim. Senhor, há mais. O que é? Ouvi dizer que você ordenou que Lord Danzo dissolvesse a raiz, depois de todo o desastre Uchiha. Hiruzen estreitou ligeiramente os olhos. Eu fiz. Foi nessa época que consegui me infiltrar na base raiz e obter as informações de que precisava. Mas aprendi outra coisa. Lord Danzo tem movimentado fundos e criado uma nova base de operações. Acredito que ele ainda tenha uma parte considerável de seus agentes trabalhando para ele. Além disso, descobri que ele fez contato com Orochimaru. O quê? Urso, você tem certeza sobre essa informação? Você precisa ser 100% preciso antes de fazer acusações como essa. Eu não queria acreditar, mas é a verdade, senhor. Foi logo após o massacre dos Uchiha. O velho Kage cerrou os punhos ao ouvir seu ninja. Ber era um de seus Ambu mais confiáveis e leais. Então Hiruzen não duvidou de suas palavras. Danço, parece que fui muito tolerante com você.
Você não apenas agiu pelas minhas costas e forçou Itachi a matar seu clã, mas agora está desobedecendo minhas ordens diretas. Se ele mentiu para mim sobre a morte de Nono, então o que mais ele tem? Mentiu? Hiruzen encerrou os dentes e a intenção de matar lentamente começou a sair dele. O Kage havia dispensado seus 3 guardas Jonin pessoais, mas ainda havia outros 2 Anbu escondidos na sala. Eles, junto com Bear, sentiram a intenção assassina surgindo de seu líder herdeiro. Bear olhou para o Hokage e tremeu ligeiramente. Ele está chateado. Eu não quero ser Danzo agora. Depois de um tempo, Hiruzen respirou fundo várias vezes e se acalmou. Então você planeja conspirar com um traidor pelas minhas costas, hein? Não posso mais tolerar você, Danzo. Foi minha inação que levou à fuga de Orochimaru. E agora ele é uma das maiores ameaças à aldeia. Se eu deixar minhas emoções me dominarem novamente e não fizer nada, então Danzo pode se tornar um problema igual, se não mais. Eu sabia que ele sempre quis ser Hokage, mas... E pensar que ele faria algo assim. Ele já tentou me matar antes e tenho a sensação de que ele tentará novamente. Não vou lhe dar uma segunda chance para isso. Hiruzen tomou uma decisão resoluta. Veado Neve. Ele gritou. 2 Anbu apareceu das sombras. Sim, senhor. Vocês 2 junto com Bear são meus ninjas mais leais, capazes e alguns dos melhores em infiltração, vigilância e interrogatório. Somente vocês 3 podem completar as missões que estou prestes a dar agora. Os 3 ficaram atentos e em silêncio. Urso, preciso que você se infiltre nas forças raiz. Mas certifique-se de não ser marcado pelo selo amaldiçoado de Danzo. Preciso das identidades de seus agentes, de seus recursos e da origem de seus fundos. Toda organização precisa de dinheiro para funcionar e a raiz não é diferente. Não preciso dizer isso a você, mas certifique-se de ter um plano B caso você seja comprometido. A vila não pode se dar ao luxo de perder alguém com seus talentos. Não no estado em que se encontra atualmente. Eu entendo Lord Hokage. Hiruzen acenou com a cabeça e virou-se para o Anbu conhecido como Dir. Preciso que você fique de olho em Kabuto Yakushi. Você já ouviu do que ele é capaz. Certifique-se de que ele não note você. Preciso saber tudo sobre ele. De seus amigos a contatos, suas comidas favoritas e até mesmo aos seus hábitos respiratórios. Está claro? Sim, senhor. Hiruzen então se voltou para o último. Snow. Se Danzo desobedeceu minhas ordens e Holt ainda está ativo, então ele provavelmente teria agentes escondidos entre as forças Anbu, Jonin e Chunin. Preciso que você investigue todos eles e descubra as identidades dos homens de Danzo. Que tal a tarefa levará tempo? Leve o quanto precisar, mas tenha cuidado e seja minucioso. Entendido, senhor. Hiruzen então se dirigiu aos 3. Agora todos vocês ouçam com atenção. Se um de vocês for pego pelo inimigo, as chances dos outros 2 serem pegos aumentam dramaticamente. Orochimaru, Kabuto e Danzo são como as 3 pontas de um triângulo, todos conectados. Se um de vocês ficar comprometido, então eles saberão que sou eu quem está por trás disso. E embora Orochimaru e Kabuto não façam nenhum movimento direto ou precipitado contra mim, não tenho certeza se esse seria o caso de Danzo. Se ele me atacar ou em caso eu morra de alguma forma, certifique-se de que o próximo Hokage tenha todas as informações relevantes necessárias. Supondo que o próximo não seja Danzo. Os olhos dos 3 ninjas se arregalaram ao ouvir o cenário descrito por seu líder. O agente da Anbu, Snow, falou. Senhor, se você está tão preocupado com ele, então por que não o levamos sob custódia agora? Tenho certeza de que Ibiki e Inoishi podem descobrir tudo em sua cabeça. Hiruzen balançou a cabeça. Não é tão simples. Danzo tem conhecidos em vários lugares importantes dentro e fora da aldeia, incluindo a corte Daimyo. Se agirmos precipitadamente contra ele, então... Senhor, você está dizendo que haveria uma guerra civil na aldeia se o prendêssemos? Urso exclamou em estado de choque. Hiruzen suspirou e não disse nada, mas aquele silêncio foi resposta suficiente para os 3 ninjas da Anbu. Agora vocês 3 sabem a gravidade da situação. Tenham cuidado. Vá. Os 3 ninjas mascarados curvaram-se e desapareceram da vista de Hiruzen. Ele se levantou da cadeira e caminhou para apreciar a vista da vila, como sempre faz quando tem pensamentos perturbadores. Com esses 3 posso assumir o controle de minhas forças internas e quando chegar a hora retirar completamente os recursos de Danzo. Mas não é suficiente. Preciso lidar com os aliados que ele tem lá fora, e conheço a pessoa certa para fazer isso. Parece que você pode se vingar de Danzo, afinal. Quem sei? Capítulo 94, Academia 4º ano. Daishi estava correndo pela floresta de manhã cedo e tinha um companheiro que era tão obcecado por treinar quanto ele. São mais de 30 quilômetros. Isso foi uma ideia maravilhosa. Daishi, Lee exclamou com um sorriso largo e uma respiração abatida. No momento ele não era a pessoa que conseguia lutar e treinar com muita intensidade e Daishi sabia disso. Lee e Daishi diminuíram a velocidade e pararam lentamente. Daishi acordou cedo e foi até a floresta onde Lee treinava e encontrou o garoto em seu lugar como sempre. Daishi decidiu ter Lee como seu parceiro de treino. Ambos completaram várias séries de exercícios que demoraram algumas horas. Recompensa, recuperação de status. A mensagem de recompensa do sistema azul apareceu na visão de Daishi. Ambos estavam descansando no momento e Daishi abriu discretamente sua missão Caminho para o Mais Forte.
Missão em andamento. Caminho para o mais forte, atualizado. Foi o primeiro dia do 4º ano de Daishi na academia. E como Daishi esperava, ele recebeu a notificação de atualização da missão quando acordou. As tarefas a serem concluídas este ano foram atualizadas. As roupas de treino em seu inventário foram modificadas. Use-os ao completar as missões diárias. Condições. Complete 400 flexões, diariamente. Complete 400 agachamentos, diariamente. Complete 400 socos, diariamente. Corra 30 km, diariamente. Conclua pelo menos uma masmorra antes do final deste ano letivo. Pegue o primeiro lugar em sua classe. Aprenda técnicas avançadas de controle de chakra. Melhore pelo menos 6 habilidades para LV, MAX. Daishi examinou os detalhes da missão no momento em que os conseguiu. Parece que além de aumentar o treino, não parece haver nenhuma outra grande mudança. Melhorar pelo menos 6 habilidades para o máximo, hein? Isso vai ser complicado, mas factível. Ele então olhou para as recompensas. Recompensas. Recuperação de status, diariamente. Recompensa aleatória, semanal. Mais 3 pontos de estatísticas, semanalmente. Recompensa especial por limpar uma masmorra. Recompensas adicionais para cada masmorra extra concluída. Nova habilidade para melhorar com sucesso pelo menos 6 habilidades para LV, MAX. Não há recompensa de habilidade por aprender controle avançado de chakra desta vez. Oh, bem. Falha. Menos 5 pontos de estatísticas. Calabouço de penalidade. Morte. Aceitar. SN. O sistema também aumentou o peso das roupas de treino de Daishi. Os olhos de Daishi focaram no peso das roupas. Roupas de treinamento ponderadas item raro. Rank C. Consiste em 2 polainas para serem usadas abaixo do joelho e 2 mangas para os braços para serem usadas abaixo do cotovelo. Cada um pesando exatamente 4 kg. Composto por uma camiseta e uma calça para usar por baixo da roupa. Cada um pesando exatamente 12 kg. 40 kg no total, hein? Posso lidar com muito mais do que isso, mas não estou reclamando. Devo ser a criança de 9 anos mais forte atualmente viva. Daishi fechou a caixa de missões e se levantou. Estou indo para casa. Preciso me limpar. Não quero me atrasar para a primeira aula do ano. Lee assentiu e eles seguiram caminhos separados. Daishi, após desaparecer da vista de Lee, usou a recompensa de recuperação de status. Seu corpo foi instantaneamente revigorado enquanto ele voltava para casa. Muitas crianças ingressam na academia na esperança de se tornarem ninjas poderosos e famosos, mas apenas uma parte delas se forma e menos ainda se torna genin com o professor Jonin. Na academia existem divisões entre turmas de primeiro, segundo e terceiro ano devido ao número de filhos. Mas estes números diminuem durante os primeiros 3 anos. Algumas crianças descobrirão que se tornar um ninja seria muito mais difícil do que pensavam e desistirão, enquanto alguns não teriam talento ou ambição para melhorar. No final do terceiro ano, os professores avaliam os alunos com base nas notas totais dos primeiros 3 anos, nas suas habilidades, talento e vontade de melhorar nas artes shinobi e os separam em 2 grupos no início do 4º ano. Os alunos que não têm absolutamente nenhuma habilidade, talento, interesse ou motivação para se tornarem ninjas são separados daqueles que mostram potencial. O objetivo era maximizar recursos e prioridades. Os alunos que não demonstram potencial para se tornarem shinobi são transferidos para uma turma destinada a civis. Essas aulas lhes ensinariam o básico de matérias como matemática, ciências, negócios, marketing, economia e outros aspectos essenciais necessários para a aldeia. Já os alunos que demonstram talento ou vontade de se aprimorar e podem potencialmente se tornar um ninja são todos colocados juntos em uma única turma. Daishi estava na aula ouvindo as palestras de Iruka. Ele parecia estar prestando atenção, mas sua mente estava em outra coisa completamente diferente. Preciso completar a segunda etapa do chakra da natureza do fogo em 2 ou no máximo 3 meses. Então preciso começar a aprender ninjutsu médico. Tenho certeza de que o velho me ajudaria com isso. Precisa completar uma masmorra como de costume. Isso não é nada demais. Por último, mas não menos importante, preciso melhorar 6 habilidades para o nível máximo. Preciso escolher as habilidades que estão perto de atingir o limite máximo. Então isso resolve a missão deste ano. Daishi olhou em volta e viu vários rostos novos. Ele usou observar, um por um, e não viu nada digno de nota até chegar ao último. Daishi usou sua habilidade de observar e encontrou algo inesperado. LV.22, Tomazai, idade, 8. HP, 2764 CP, 2350. Tomazai é um órfão escolhido a dedo por Danzo Shimura para o programa Hout há mais de 2 anos. Ele recebeu treinamento básico de seu treinador. Seus talentos estavam no taijutsu e na esgrima. Ele está aqui para ficar de olho em Sasuke Uchiha, Naruto Uzumaki e Daishi Ekima. Daishi estava calmo por fora, mas estava nervoso em seu coração. Que porra é essa? Esse cara é Hout? Isso significa que Danzo sabe sobre mim. Diz até que esse cara está aqui para ficar de olho em mim. Bem, há Naruto e Sasuke em sua lista, mas isso é compreensível. Um é um Jinchuriki e o outro é o último Uchiha. Mesmo assim, Kensei estava certo. No momento em que consegui o primeiro lugar, Danzo deve ter ficado de olho em mim.
Mas ele virá atrás de mim? Não. Com tudo o que aconteceu no ano passado, ele não fará grandes movimentos, espero. Daishi também usou observar em Naruto e Sasuke. Ele examinou as informações de Naruto. LV.17 Naruto Uzumaki, idade, 8, HP, 4130, CP, 10.755. Naruto Uzumaki é filho do falecido 4º Hokage Minato Namikaze e de sua esposa Kushina Uzumaki. Ele é o atual anfitrião das 9 Caudas. Seu status de Jinchuriki fez com que ele fosse evitado pela maioria dos cidadãos Folha. Ele é um órfão que anseia por uma família. Ele tem uma atitude positiva e amigável, apesar das circunstâncias difíceis. Seu sonho é se tornar o Hokage da vila. Ele tem um chakra poderoso que está atualmente adormecido. Uau! Seu chakra equivale a mais que o dobro de seus pontos de saúde. E está quase perto do meu. Eu tive que treinar meu corpo todos os dias e adicionar pontos ao meu status de chakra apenas para aumentá-lo para mais de 11.000 pontos. Mas esse garoto, sem fazer nada, seu nível de chakra está quase próximo do meu. E quando ele atingir a puberdade, suas reservas aumentarão enormemente. É isso que chamam de Halo de protagonista? Algumas informações mudaram. Poderoso chakra adormecido. Não mostrou isso da última vez. Lembro-me de ter visto isso apenas nas informações de observação de Sasuke. Deve estar falando sobre o chakra de Ashura. Daishi então olhou para Sasuke. LV.23 E Sasuke Uchiha? Idade, 8. HP, 3.122 CP, 2.769. Sasuke Uchiha é filho do chefe do clã Uchiha, Fugaku, e de sua esposa Mikoto. Ele é o caçula de 2 filhos. Seu objetivo agora é se tornar forte o suficiente para matar seu irmão Itachi Uchiha. Sasuke Uchiha tem um grande potencial e talento ocultos. Ele treina duro todos os dias para se tornar forte o suficiente para derrotar o jogador. Ele tem um chakra poderoso que está atualmente adormecido. O nível de Sasuke é muito mais alto do que o de Naruto, mas ele não tem nem perto das reservas de chakra de Naruto. Seu nível indica que ele é o mais forte da classe. E assim como Naruto, algumas informações sobre ele mudaram. Parece que o garoto Holt é quase tão forte quanto Sasuke. Terei que ficar de olho nele sem ser pega. Será que será esse ano? Só o tempo dirá, suponho. Quando as aulas do primeiro dia chegaram ao fim, Daishi foi encontrar-se com Iruka-sensei. Ele pensou em quais habilidades ele poderia evoluir completamente dentro de um ano, e uma delas lhe veio à mente. Daishi conheceu Iruka em seu escritório. Daishi, pensei que você sairia com seus amigos. O que o traz aqui? Iruka perguntou enquanto revisava alguns relatórios de alunos. Eu queria saber se poderia conseguir alguns pergaminhos sobre o taijutsu avançado da Academia da Folha. Sinto que atingi uma barreira com meu conhecimento atual do estilo de taijutsu. Daishi, esse pergaminho é apenas para os alunos do último ano. E mesmo assim só é dado para aqueles que mostram talento em taijutsu. Você está dizendo que me falta talento em taijutsu? Daishi ergueu uma sobrancelha com isso. Não é isso. Iruka rapidamente se corrigiu. Ele tinha visto Daishi lutar e seria um tolo se dissesse que Daishi não tinha nenhum talento nessa área. Ele então soltou um pequeno suspiro. Olha Daishi, eu sei que você é forte, mas esse pergaminho só é dado para alunos do 6º ano ou genins. Entendi, mas poderia melhorar minhas habilidades em taijutsu se conseguisse o pergaminho. Iruka balançou a cabeça. Desculpe, Daishi. Regras são regras. E se eu quebrar as regras para um aluno, terei que quebrá-las para todos. Daishi soltou um suspiro. Eu entendo. Ele se curvou e saiu do escritório. Isso foi um fracasso. Mas tenho certeza de que o velho teria os pergaminhos de que preciso. Eu só não queria o incômodo de responder perguntas sobre onde aprendi o estilo avançado de taijutsu ensinado apenas até o 6º ano. Naquela noite, Daishi pediu os pergaminhos e Kensei os deu a ele. Algumas regras na academia precisam mudar. Eu vi suas habilidades. Você está mais do que pronto para aprender as formas avançadas deste estilo. Daishi passou os meses de abril e maio tentando completar o 2º estágio de seu treinamento avançado de controle de chakra. Mesmo tendo obtido o pergaminho para o estilo taijutsu, ele se concentrou em seu treinamento de controle de chakra. Ele não gostou do fato de não ter concluído o treinamento de controle da natureza do fogo antes do final de março. Então ele decidiu terminar a 2ª etapa antes de começar qualquer outra. Daishi e seus clones estavam em uma pequena ponte rochosa tentando separar a cachoeira. A cada dia que passava a habilidade subia de nível e no final de maio ele a elevava ao máximo. Fogo, técnica de separação em cascata, ativo passivo, LV. Max, uma habilidade avançada de treinamento de afinidade de chakra de fogo obtida através do foco contínuo do chakra para aquecer e separar o fluxo de água. Uma técnica avançada para ajudar o usuário a aumentar o controle e a força de seu chakra da natureza do fogo. Nota: aumentar o nível desta habilidade aumentará o nível da habilidade, afinidade com fogo. Efeitos: aumento de 200% no controle do chakra do fogo. Aumento de 300% no poder da natureza do chakra do fogo. Custo de CP, 18, seguinte. Finalmente, Daishi liberou seus clones das sombras e pulou da ponte de pedra. Ele respirou várias vezes e se firmou.
Ele rapidamente teceu vários selos de mão e disparou uma bola de fogo rápida e poderosa na ponte em que estava anteriormente. A bola de fogo atingiu a ponte e a destruiu e ainda assim não parou. Ele viajou um pouco mais e atingiu a cachoeira. Houve uma pequena explosão e a água se separou da área explodida devido à força do ataque. Daishi pôde ver as rochas chamuscadas atrás da cachoeira por alguns segundos antes de ela ser novamente coberta pela água corrente. Nada mal. A velocidade e a força daquela bola de fogo estavam em um nível completamente diferente de quando a usei pela primeira vez. E ainda resta uma terceira etapa. Daishi sorriu com o resultado de seu trabalho. Feliz, Daishi foi para sua casa. Capítulo 95 – A visita do Hokage. Escritório Hokage. A luz da lua brilhava através da janela de vidro do escritório do Hokage. Hiruzen estava examinando o relatório ultra-secreto enviado por seu agente da Anbu Bear. Seus olhos se estreitaram enquanto ele lia informações sobre um certo espião raiz. Thomas Ai, 8 anos de idade, órfão, recrutado por Danzo para o programa Raiz há 2 anos devido à sua grande aptidão para taijutsu e armamento. Possui retenção de memória e inteligência acima da média. Atualmente no 4º ano da academia com a missão de espionar Sasuke Uchiha, Daishi Ekima e Naruto Uzumaki. Hiruzen fumou seu cachimbo enquanto lia cuidadosamente os detalhes do relatório. Bear está fazendo um excelente trabalho. Danzo sabe que Sasuke será intocável enquanto Itachi estiver vivo e que estou de olho em Naruto. Ele não correrá o risco de ir atrás de nenhum deles enquanto estiverem dentro da aldeia. Mas Daishi por outro lado. Mesmo a ameaça que Kensei representa não irá detê-lo por muito tempo. Já se passaram quase 2 meses desde que eu atribuí as tarefas àqueles 3. É hora de conversar com Kensei. É hora de ver se ele está tão motivado quanto antes. Caso ele não me ajude, terei que persuadi-lo ou encontrar outra pessoa. Jiraiya tem suas próprias tarefas e não posso pedir a ele para trabalhar mais. Hiruzen sentou-se em sua cadeira e olhou para o chapéu Hokage sobre a mesa. Preciso pensar em um sucessor. Não há ninguém capaz na aldeia que possa se tornar o 5º no momento. E Jiraiya não tem intenção de usar o chapéu. Se eu aguentar por mais 5 ou 6 anos, então talvez Kakashi esteja pronto até lá. Hiruzen soltou um suspiro cheio de fumaça, levantou-se e andou pela sala. Há alguém que é capaz. Mas isso é impossível. Ela pode nunca colocar os pés aqui e muito menos liderar a aldeia. Ele voltou para a mesa e guardou todos os documentos e saiu da torre Hokage logo depois. Ele estava indo para casa. Devido à residência do Hokage estar perto da torre, ele não demorou mais do que alguns minutos para chegar ao local. Ele abriu as portas de sua casa e se deparou com silêncio e escuridão. Um lembrete de que ele havia perdido a esposa e de um relacionamento tenso com o filho. Depois de comer um pouco, Hiruzen foi para a cama. Falarei com Kensei amanhã. Eu também posso ver o quão longe Daishi avançou em seu treinamento natural. Base raiz, subterrânea. Danzo estava lendo o relatório escrito por Thomas Ai. Continha informações não apenas sobre Naruto, Sasuke e Daishi, mas também sobre os herdeiros do clã. O que Hiruzen está pensando? Por que ele não deixou Daishi progredir? Ele não achou que a criança era capaz ou o menino rejeitou a oferta? Seu personagem diz o contrário. Ele está obcecado em ficar mais forte, treinando todos os dias e ampliando seus conhecimentos. Duvido que ele recusaria uma oferta para pular uma série. Ou estou faltando alguma coisa? E então a Sasuke Uchiha. Estar em segundo lugar certamente teve um efeito sobre ele. Ele está constantemente treinando para acompanhar o garoto. Se eu conseguir colocá-lo do meu lado, as coisas ficarão muito mais fáceis. Mas enquanto Itachi estiver vivo eu não posso fazer isso sem que ele cause danos à vila. Maldito Itachi! Danzo cerrou o punho enquanto pensava no Uchiha. Ele então olhou para o garoto loiro de bigodes e seu rosto tinha uma expressão de desprezo. Como poderia o filho de um dos maiores gênios de uma época ser um completo idiota? Ele não tem talento e suas habilidades são piores do que as dos alunos normais. Parece que seu único valor são as 9 caudas dentro dele. Preciso do Sharingan e do poder do primeiro Hokage antes de ir atrás dele. Era domingo de manhã. As ruas da aldeia estavam menos movimentadas do que o habitual. Um homem simples e despretensioso caminhava pela estrada. Ele viajou por um tempo antes de chegar ao destino pretendido. Ele encontrou uma barreira na frente da casa. A nostalgia tomou conta do homem ao se lembrar do dia em que foi montada a barreira ao redor da casa. Ele injetou chakra na barreira e não demorou muito para que o ocupante da casa saísse para cumprimentá-lo. Kensei estava lendo um livro quando sentiu uma flutuação na barreira. Demorou apenas um momento para reconhecer o chakra e seus olhos se arregalaram ligeiramente. Por que ele estaria aqui? Ele saiu de casa e foi ao encontro do convidado inesperado. Ele olhou para o homem e percebeu que era um jutsu de transformação. Hiruzen é você? Qual é a dessa roupa? Hiruzen lançou seu jutsu de transformação. Olá, velho amigo. Certas circunstâncias me forçaram a usar métodos cautelosos. Precisamos conversar. O tom na voz de Hiruzen fez soar alarmes na cabeça de Kensei. Ele abriu a barreira e deixou o Hokage entrar. Hiruzen sorriu ao entrar no local. Ainda me lembro do dia em que Lady Mito ajudou você a montar isso. Realmente é outra coisa. Milímetro. Kensei cantarolou em resposta. Ele olhou para seu outrora amigo próximo. O que está acontecendo, Hiruzen? Por que perguntas isso?
Você está aqui disfarçado e sem seus guardas. Preciso dizer mais alguma coisa? Hiruzen suspirou. Kensei sempre foi esperto. Não que eu tenha feito muito para esconder meu comportamento suspeito, de qualquer maneira. Vamos entrar. Há alguns assuntos importantes que precisamos discutir. Kensei olhou para ele por alguns segundos e então o conduziu para dentro. Ele preparou um chá e serviu 2 xícaras. Onde está Daishi? O Hokage perguntou. Ele está treinando. Ele é bastante dedicado. Hiruzen respondeu tomando um gole de chá. Os dois sentaram-se e não disseram nada por vários segundos antes de Hiruzen quebrar o silêncio. Estou investigando Danzo e a raiz. Os olhos de Kensei se arregalaram ao ouvir a notícia. O quê? Você está falando sério? Sim, mas há mais. Kensei olhou para Hiruzen com uma leve confusão. Hiruzen falou, vendo o olhar questionador de Kensei. Também estou investigando alguém com ligações com Orochimaru. Acredito que Danzo e Orochimaru ainda estão em contato. Eu pensei que você cuidasse de Holt. Ordenei a Danzo que dissolvesse a fundação, mas ele desobedeceu às minhas ordens. Não posso mais tolerar suas ações. Preciso paralisar seu poder dentro da aldeia. Para isso, preciso saber exatamente do que ele é capaz. Encarreguei alguns da minha Anbu com o trabalho, mas algo assim levará tempo. Hiruzen tomou outro gole de sua xícara enquanto terminava de explicar. Kensei sabia que Hiruzen considerava Danzo um amigo próximo. Então ele não conseguia acreditar que estava realmente passando por algo assim. Você está realmente fazendo isso. Não posso acreditar. Isso tem alguma coisa a ver com a nossa última conversa? A conversa em que você disse que Danzo me trairia e um dia seria a minha morte? Pode ter desempenhado um pequeno papel. Então, para que você precisa de mim? Parece que você tem tudo sob controle. Você e eu sabemos que não é tão simples. Danzo tem associados que pode usar fora da aldeia, especialmente na capital. Hiruzen terminou e olhou Kensei nos olhos. Os olhos de Kensei se estreitaram em compreensão. Então é disso que se trata. Você quer usar meus contatos na corte do Daimyo para ajudá-lo. Que azar, Hiruzen. Eles não vão te ajudar. Eu sei que eles não vão me ajudar. Eles são seus amigos e não meus. Eles não me devem nada. Kensei franziu a testa ao ouvir o Hokage falar. Ele sabia que Hiruzen sempre teria um plano ao tentar negociar. Hiruzen olhou para Kensei e sorriu. Eles não vão me ajudar. Estou bem ciente desse fato. Mas eles vão te ajudar. Então você quer me arrastar para isso, hein? E por que eu entraria no meio dessa bagunça? Vingança. Por Otaru. Não diga o nome dele. Você não tem direito. Kensei ficou irritado porque Hiruzen mencionou o nome de seu filho em um momento como este. Hiruzen suspirou e falou. Sinto muito pelo que aconteceu. Eu sei que no fundo, se você tivesse a chance, não hesitaria em matar Danzo. Estou lhe dando essa chance. Kensei agarrou os joelhos enquanto pensava nisso. Ele está parcialmente certo. Se eu tivesse a chance de matar Danzo, eu faria. Mas não o farei. Kensei soltou um suspiro e olhou para o Kage. Você está certo. A necessidade de vingança ainda está em meu coração. Mas não vou aceitar sua oferta. Porque se alguma coisa acontecer, se alguma coisa der errado, então eu não serei o único a ser afetado. Hiruzen só precisou de um segundo para perceber as implicações. Daishi, você está preocupado com a segurança dele? Sim, Kensei respondeu após alguns segundos de silêncio. Hiruzen sorriu ao olhar para seu ex-comandante da Anbu. Você recusaria a chance de se vingar da pessoa responsável pela morte de seu filho por causa de outra pessoa. Você realmente mudou. Estou feliz que o jovem Daishi tenha tido um impacto tão positivo em você. Kensei grunhiu, mas tinha um pequeno sorriso no rosto. Ele é um bom garoto. Nunca pensei que me sentiria assim de novo. Sim, ele tem um bom caráter. Hiruzen olhou para o último pedaço de chá na xícara enquanto se lembrava do momento em que Daishi confortou Naruto no parquinho. Por todos os relatórios que leu, ele sabia que Daishi era alguém que defenderia seus amigos. Hiruzen, o Hokage olhou para Kensei. Daishi atualmente tem uma vida despreocupada. A única coisa que o preocupa é seu treinamento e acadêmicos. Mas se eu me envolver nesse negócio de Danzo, mais cedo ou mais tarde Daishi também será arrastado para isso. E você e eu sabemos que Danzo não tem escrúpulos em lutar sujo. Daishi será pego no fogo cruzado e eu não quero isso. Hiruzen suspirou ao ouvir o raciocínio de Kensei. Receio que possa ser um pouco tarde para isso. O que você está falando? Danzo já conhece Daishi e está de olho nele. Eu imaginei. Eu sei que ele vai ficar de olho em todos os garotos talentosos da academia. Achei que Danzo já conhece Daishi e está ciente dos talentos do garoto. Hiruzen balançou a cabeça. Não, você não entende. Quero dizer, Danzo já enviou um de seus agentes para espionar Daishi. O que? Os olhos de Kensei se arregalaram ao ouvir isso. Ele enviou uma criança do programa Raiz para se infiltrar na academia com o único propósito de espionar Daishi e se aproximar dele. Danzo é eficiente ao alocar suas forças Raiz. Acredito que Danzo irá atacar o jovem Daishi antes de ele se formar. Kensei ficou em silêncio enquanto processava esta informação. Depois de vários segundos de silêncio, ele perguntou. Quão precisa é esta informação? Hiruzen tirou um pergaminho da manga e abriu. O pergaminho tinha várias pastas. Hiruzen pegou uma pasta e deu para Kensei. Era a pasta que continha documentos sobre Tom Masai.
Antes de Hiruzen vir falar com Kinsei, ele havia desenterrado mais informações sobre a criança e com o relatório de Bear, apresentou informações precisas e completas sobre a criança. Você pode não querer brigar com Danzo, mas logo terá que fazê-lo. Ele virá atrás do jovem Daishi, assim como fez com seu filho. Kinsei cerrou os punhos com raiva. Aquele bastardo. Ele então olhou para Hiruzen. E você? Você vai ficar sentado sem fazer nada? Holt nem deveria estar ativo agora. Então você vai deixá-lo ir atrás do garoto? Danzo sabe que não vou deixá-lo operar suas forças novamente. Mas se ele conseguir o apoio da corte real, então ele pode dificultar as coisas para mim. Ou ele pode esperar até que eu morra e ir atrás do jovem Daishi. Independentemente disso, não importa o que aconteça, Danzo irá atrás do seu neto. Não é uma questão de se, apenas quando. Kinsei sabia que Hiruzen estava certo. Danzo não era alguém que recuaria quando tivesse os olhos postos em algo. Ele soltou um suspiro e olhou para Hiruzen. Então qual é o plano? Capítulo 96 Plano de Hiruzen Casa de Kinsei. Kinsei soltou um longo suspiro e depois de pensar no que Hiruzen disse, tomou uma decisão. Então qual é o plano? Já encarreguei alguns dos meus melhores agentes de investigar os aliados de Holt e Danzo na aldeia. Preciso que você investigue seus laços com a corte real durante essas últimas décadas. Danzo cultivou alguns bens perto do daimyo. Você para encontrar suas identidades, seus pontos fortes e fracos. Veja se eles são realmente leais a Danzo ou se podem ser transformados. E Jiraiya? Ele tem uma extensa rede de espionagem. Por que você não pede ajuda a ele com isso? Ele tem muito o que fazer no momento. O ataque das 9 caudas e agora o massacre dos Uchiha reduziram significativamente nossa força. Jiraiya está atualmente trabalhando para minimizar o vazamento de informações e espalhar informações falsas. Com tudo o que aconteceu, precisamos mostrar força, não posso mais pedir a ele para assumir no momento. É por isso que preciso da sua ajuda. Kinsei ponderou sobre o que o Hokage acabou de dizer. Havia muitas coisas que poderiam dar errado em uma operação como essa. Hiruzen, estamos prestes a conduzir uma investigação sobre os membros associados ao Fire Daimyo. Se ele souber disso antes de concluirmos a investigação, se algo der errado, isso afetará a aldeia como um todo. Não é? Hiruzen assentiu. Estou bem ciente dos riscos, Kinsei. Não se esqueça, liderei esta vila por décadas. Sei o quanto nosso relacionamento com o Daimyo do Fogo significa para a vila. Mas decidi seguir em frente com isso investigação, no entanto. Estou aqui pedindo sua ajuda para minimizar os riscos. Você tem alguns negócios na capital. Portanto, não haveria muitas suspeitas se você se mudasse para a capital sob o pretexto de administrar seu negócio de uma forma mais prática. Capacidade. Kinsei cruzou os braços enquanto pensava na proposta. Eu não quero deixar Daishi sozinho aqui. Vou garantir que Daishi esteja seguro. Kinsei olhou para Hiruzen e ele tinha uma expressão abatida. Eu confiei em você uma vez. E paguei o preço. Não posso correr esse risco novamente. Hiruzen olhou para baixo ao ouvir essas palavras. Sinto muito pelo seu filho. Não posso mudar o passado, Kinsei. Não importa o quanto eu queira. Ambos ficaram em silêncio e pensaram no que dizer a seguir. Vou pegar algo para bebermos. Kinsei se levantou e foi até a cozinha pegar uma garrafa de saquê e 2 xícaras. Ele voltou pouco depois e serviu 2 xícaras. Os dois pegaram uma xícara e beberam o álcool em silêncio. Depois de 1 minuto foi o Hokage quem quebrou o gelo. Como está o jovem Daishi? Enérgico e treinando como sempre. Ele está fazendo isso há meses sem parar. Mas ao contrário da maioria, ele realmente gosta de se esforçar além de seus limites dessa maneira. Ele é o melhor da turma e os professores da academia sabem que ele é mais forte do que a maioria dos alunos do último ano. Kinsei sorriu e acenou com a cabeça com essa avaliação. Até que ponto ele progrediu com a mudança no treinamento da natureza dos chakras? Hiruzen bebeu outra xícara e perguntou. Ele completou as 2 primeiras etapas do chakra da terra e do fogo. Kinsei sorriu ao responder essa pergunta. O que? O Hokage ficou chocado. O primeiro passo sozinho normalmente levaria de 3 a 7 meses para ser aprendido. Para gênios talentosos, esse tempo seria reduzido para 1 a 3 meses. E foi apenas o primeiro passo. Aprender o segundo passo levaria muito mais tempo. E o fato de Daishi ter conseguido aprender as 2 etapas das naturezas de 2 chakras em um único ano o surpreendeu. Você tem certeza, Kinsei? Claro que tenho certeza. Ele me mostrou depois de completar seu treinamento. Ele foi capaz de dominar o primeiro passo de sua natureza terrestre em apenas 3 semanas. Os olhos de Hiruzen se arregalaram ao ouvir isso. Kinsei olhou para o rosto estupefato do Hokage e riu. Essa velocidade, sim. É incrível. Ele faz você parecer um idiota comum, Hiruzen. Kinsei riu disso. Hiruzen ficou sério e olhou para Kinsei. Danzo não deve aprender a verdadeira extensão dos talentos de Daishi. E absolutamente não podemos permitir que Daishi seja arrastado para a fundação. Se Daishi se tornar parte da raiz, não demorará muito para que Danzo tome uma atitude na posição de Hokage. Se alguém tão talentoso como Daishi ficar sob seu comando, ele se tornará ousado o suficiente para desafiar a mim ou a quem vier depois de mim. Kinsei assentiu. Sim, nisso podemos concordar. No momento podemos ficar tranquilos.
Danzo não fará nenhum movimento na superfície e recrutar alguém como Daishi chamará a atenção para ele. Nova base e movendo seus ativos. Então ele estará focado nisso por enquanto. O Hokage disse depois de pensar sobre a situação atual do Roach. Danzo não é desleixado com seus movimentos ou informações. Quem exatamente você enviou para se infiltrar em Roach? Ele ou ela deve ser bom se você está obtendo detalhes tão precisos. Um dos meus Zambu. Código chamado Bear. Você o conhece. Você até o treinou por um breve período de tempo. Os olhos de Kensei se arregalaram ligeiramente ao perceber de quem Hiruzen estava falando. Ah, então é ele. Se for aquele pirralho, então você não terá muito com o que se preocupar. Se vou ajudá-lo com isso, então preciso de duas coisas em troca. Kensei sabia que Hiruzen só iria procurá-lo em busca de ajuda se ele não tivesse muitas opções. O Kage suspirou ao ouvir isso. Tive a sensação de que você não concordou só por causa da bondade do seu coração. O que foi? Eu quero Izen fora do castelo Zuki. O Hokage ficou chocado com o que Kensei perguntou. Isso é impossível. Não, não é. Os prisioneiros naquela instalação de contenção podem ser libertados se a aldeia enviar um pedido oficial. Kensei então tomou outro gole de seu copo de saquê. Você esquece. Danzo também tem espiões naquela instalação. Foi ele quem colocou Izen lá e se eu tirar Izen de lá, Danzo saberá e enviará um esquadrão da morte para acabar com ele. E além disso, de que adianta isso? Fazer para tirar Izen? Ele não tem suas memórias. Ele não será de nenhuma ajuda. Kensei suspirou ao se lembrar do que aconteceu com seu amigo e outrora membro da Anbu. Uma das poucas vezes em que Danzo mostrou misericórdia. Izen era leal à aldeia tanto quanto você. Ele sabia disso. Mas também sabia que Izen descobriu vários de seus atos corruptos. Izen tinha conhecimento dos bens ilegais de Danzo. O que? Sim. Mas ele estava com muita raiva naquele momento para trazer essa informação para você por causa do que aconteceu durante sua missão. E então ele caiu na armadilha de Danzo. Por sua lealdade vitalícia à aldeia, em vez de matá-lo, Danzo selou suas memórias e com as acusações contra Izen ele conseguiu aprisioná-lo naquele castelo. Enquanto você ficou lá sentado, incapaz de ajudá-lo. Hiruzen estreitou os olhos com essa acusação. Você acha que foi fácil para mim simplesmente deixar isso acontecer e não fazer nada a respeito? Izen atacou Danzo e o ministro do Daimyo em público. Foi uma armadilha para Izen, mas como um idiota cego, ele caiu direto nela. O Daimyo pegou envolvido. Se Izen não fosse punido, poderia ter causado atritos entre a aldeia e a capital. Kensei suspirou ao ouvir a justificativa. O Hokage continuou. Além disso, quem você acha que convenceu Danzo a poupar sua vida em vez de matá-lo completamente? Quem você acha que o convenceu de que Izen seria uma ameaça muito menor se ele não tivesse suas memórias e fosse preso em uma prisão longe da aldeia? Kensei ficou chocado ao olhar para seu Kage. Você sim. Não pense que não ajudei. Eu me certifiquei de que Izen viveria para ver outro dia. Um monte de coisas boas que isso fez. Ele está vivo, mas tudo que o fez, ele se foi. Kensei olhou para baixo e serviu outra xícara para ele. Eu não teria tanta certeza disso. Kensei olhou para Hiruzen e viu o Kage com um pequeno sorriso. Fui eu quem deu a Danzo a fórmula do selo de memória. Eu disse a ele que era permanente. Uma vez usado no alvo, apagaria todas as memórias para sempre. E ele verificou para ter certeza antes de usá-lo em Izen. A coisa é... Eu menti quando disse que isso apagaria permanentemente as memórias. Kensei se inclinou para frente e olhou para Hiruzen. Você quer dizer, as memórias ainda estão lá dentro de sua cabeça. Apenas trancadas para todos. Um jutsu de selamento sutil, mas complexo, cortesia de lei de mito. O selo é essencialmente uma fechadura. Qualquer pessoa com a chave seria capaz de desfazer esse selo a qualquer momento. Eu achei que seria melhor manter essa informação para mim. Kensei levantou-se da cadeira ao ouvir essas palavras. Seu bastardo. Você quer dizer que eu poderia tê-lo salvado e recuperado suas memórias todo esse tempo? Por que você não me contou? Porque eu sabia que você reagiria assim e se tivesse tentado salvá-lo, Danzo teria interferido e matado Izen. E com os olhos do Daimyo em toda a situação, eu não poderia fazer nada que pudesse comprometer a estabilidade da vila no momento. Kensei soltou um suspiro e sentou-se. Depois de vários segundos falou. Temos que salvá-lo. Eu concordo. Mas precisamos fazer isso sem levantar suspeitas. Se quisermos salvar Izen e tirá-lo de lá, primeiro ele terá que morrer. Kensei estreitou os olhos. Ele descobriu o significado dessas palavras em segundos. Fingir a morte dele. Hiruzen assentiu. Tenho uma ideia, mas preciso de algum tempo para criar um plano concreto. Ok. O que você precisar. Eu vou te ajudar com isso. Para Izen. Kensei falou com um sorriso. Ele estava animado com a perspectiva de resgatar seu velho amigo. Para Izen. Hiruzen ergueu sua taça de saquê e Kensei brindou pela liberdade do amigo. Você mencionou duas coisas. Qual é a segunda? Hiruzen perguntou enquanto tomava outro gole de álcool. Estou pensando em pedir a alguém do hospital que ensine a Daishi alguns ninjutsus médicos. Kensei respondeu. Consegui despertar o interesse do garoto pela área. Eu disse a ele que iria iniciá-lo neste ano. Hiruzen franziu a testa quando ouviu isso. Kabuto está trabalhando no hospital. Se ele aprender sobre Daishi, Orochimaru também aprenderá sobre a criança. E isso é igualmente ruim.
Percebendo a carranca de Hiruzen, Kensei teve uma sensação desconfortável. O que está errado? Você não pode levar Daishi ao hospital para treinar. Por que não? O Hokage suspirou. O espião que mencionei que tem ligações com Orochimaru. Ele trabalha no hospital. Se Orochimaru obtiver informações sobre Daishi, isso traria problemas para o menino. Kensei grunhiu com isso. Daishi tem muito potencial. Aprender ninjutsu médico o beneficiaria muito. E ele só precisaria de uma fração do tempo para aprender as técnicas necessárias. Sim, tenho certeza que ele é capaz. Mas você realmente quer correr esse risco? O silêncio de Kensei foi sua resposta à pergunta. Hiruzen falou depois de pouco tempo. Vou pensar em alguma coisa. Dê-me algumas semanas. Kensei assentiu. Eu esperava conhecer o jovem Daishi, mas parece que ele está ocupado com seu treinamento. Talvez em outra hora. Hiruzen estava olhando para a porta. Ele pode demorar um pouco para voltar. Hiruzen assentiu. Então é hora de ir embora. Voltarei assim que tudo estiver planejado. Kensei assentiu e os dois se levantaram da cadeira. Hiruzen reaplicou seu jutsu de transformação e saiu de casa. Em pouco tempo ele deixou o local. Capítulo 97. A arte do Genjutsu. Daishi estava lutando contra seus clones na floresta enquanto estava com os olhos vendados. Ele confiou em seus outros sentidos e queria melhorá-los. Ele queria evoluir suas habilidades sensoriais o mais rápido que pudesse. Mas os clones de Daishi eram tão capazes quanto ele. Portanto, a batalha durou algum tempo antes que ele conseguisse derrotar e dissipar seus clones. Depois de meditar e recuperar as forças, ele abriu sua lista de habilidades. Os olhos de Daishi foram para as habilidades relacionadas aos 6 sentidos. Eles estão quase no nível 50. Talvez mais 2 ou 3 sessões de batalha como esta e eles estarão prontos para evoluir. Daishi fechou a lista de habilidades e foi para casa. Durante a batalha ele recebeu uma notificação indicando que a reputação de Hiruzen Sarutobi havia aumentado. Daishi estava confuso e não sabia por que aquela notificação apareceria naquele momento. Bem, desde que não seja uma notificação de reputação diminui, não me importo. Havia também outra coisa que ele queria perguntar ao avô. Em pouco tempo ele chegou em sua casa. Ele notou Kensei na varanda e parece estar imerso em pensamentos profundos. Ei, velho, parece que você tem algo importante em mente. A voz de Daishi tirou Kensei de seus pensamentos. Ele sorriu e respondeu. Não é nada com que você precise se preocupar. Daishi olhou para Kensei por um segundo e depois assentiu. Daishi naquela época sentiu o leve cheiro de tabaco pairando no ar. Ele também sentiu o cheiro forte de saquê. Ele sabia que Kensei não fumava. Alguém estava aqui? Daishi perguntou. Kensei olhou para o garoto e suspirou. Seus sentidos estão ficando cada vez mais aguçados. Eu estava planejando manter a visita de Hiruzen para mim por enquanto, mas... Sim, Daishi. Recebi uma visita inesperada esta manhã. Mas não é nada com que você precise se preocupar. Eu lhe direi quando chegar a hora. Daishi ficou um pouco confuso, mas depois assentiu e deixou passar. Ele tinha algo mais importante em mente. Ei, vovô, estou pensando em trabalhar no meu taijutsu e genjutsu e depois em algum ninjutsu médico este ano. O que você acha? Kensei pensou sobre a questão. O aviso que Hiruzen lhe deu sobre o espião de Orochimaru prevalecia em sua mente. Concentre-se em seu taijutsu e genjutsu e aprimore as habilidades que você já possui. Aprender muitas coisas sem dominar nada não vai te ajudar. Daishi assentiu e concordou com essa avaliação. Você pode me falar sobre genjutsu? Quero focar em melhorar minha consciência sobre isso também. Kensei sorriu. Ele fez sinal para que Daishi se sentasse perto dele. Então você finalmente está interessado em a arte do genjutsu. Isso vai demorar um pouco para explicar completamente. Daishi se concentrou e prestou atenção em cada palavra que Kensei iria dizer. Genjutsu ou a arte das ilusões é a terceira e menos comum das especialidades básicas de combate para um shinobi. Agora, taijutsu e ninjutsu aplicam danos ou alterações ao mundo físico, enquanto genjutsu visa principalmente a mente. Daishi estava confuso. Mas durante a nossa luta você mudou o terreno. Como é isso? Kensei riu. O que eu fiz se enquadra no genjutsu, mas deixe-me lembrá-lo, eu não alterei o terreno com o genjutsu. Eu apenas coloquei uma ilusão no buraco no chão que criei com o ninjutsu. Vou explicar. Como eu disse, o genjutsu não pode afetar coisas não vivas ou ambientais e alterá-las fisicamente. Agora, o genjutsu é o mais versátil dos 3, mas também é o mais difícil de usar de forma eficaz. Nossa mente e nossa imaginação são ilimitadas. Assim como as possibilidades do genjutsu. Ele depende do usuário. Seja uma simples distração, traumatizando alguém ou um ataque poderoso e direto à psique de uma pessoa, um usuário capaz de genjutsu pode realizar tudo. Daishi estava atento a cada palavra. Na série, a maioria dos personagens em que o genjutsu foi usado tinha um limite de linhagem ou algo mais que os ajudava a negá-lo. Principalmente os Uchiha e seu Sharingan, os Hyuga e o Byakugan, os Rinnegan e Jinchurikis que são parceiros de suas bestas com cauda. Comparado com o número de shinobi no mundo que não estão imunes ao genjutsu, esse número é muito pequeno. Embora as ilusões não sejam úteis contra inimigos poderosos de classificação A ou S, elas definitivamente serão úteis contra a maioria das pessoas abaixo dessas classificações. Não posso ignorar este campo. Kensei continuou. Agora, assim como o ninjutsu,
O Genjutsu requer o uso de selos manuais e controle preciso do chakra. Existem 3 maneiras de utilizar o Genjutsu. Todas as técnicas das artes da ilusão se enquadram nessas 3 categorias. A primeira são as ilusões baseadas nos sentidos. O tipo mais comum de Genjutsu. Eles podem atingir um único ou vários oponentes e têm grande potencial. Muitas técnicas usadas pelo shinobi se enquadram nesta categoria. Uma manipulação da percepção da realidade do alvo. Chakra entra no corpo de uma pessoa e manipula seus sentidos. Os 5 principais sentidos do corpo? Sim, o mais comum é a manipulação da nossa visão. O sentido da visão. O Genjutsu que afeta o que você vê. Tornar algo invisível ou mudar a aparência ou fazer você ver algo que não existe. Depois há a sensação somática. É o sentido do tato. Podemos induzir dor, entorpecer o corpo, alterar a percepção da temperatura e muito mais. Sensação auditiva. O sentido da audição. Manipulando o que o inimigo ouve. Pode ser usado para alimentar inteligência falsa e criar dores de cabeça latejantes. Pode ser usado para irritar seu inimigo ou tirar totalmente sua audição. Gustativo. Seu sentido do paladar. Agora, este é um dos tipos mais raros de Genjutsu, mas com uma mente criativa pode ser muito eficaz. Em seguida, manipulando os sentidos olfativos. É o sentido do olfato. Pode ser algo tão simples como criar um cheiro de fumaça junto com o fogo ou algo semelhante. Depois, há o sentido vestibular. Dita nosso equilíbrio e movimentos. Nossa coordenação olho-mão será prejudicada se esse sentido for afetado. Agora, esses tipos de Genjutsu são geralmente de classificação B e acima. Agora, os 2 sentidos principais restantes são o sentido temporal e sinestésico. O primeiro trata do controle da percepção do tempo da vítima e o último pode manipular a consciência espacial do corpo. Com isso você pode fazer sua vítima perder a sensação de um membro ou mais. Depende de uma mente criativa e um pouco sádica. Kensei sorriu ao dizer a última parte. Daishi fez uma leve careta ao olhar para o sorriso assustador no rosto do velho. Caramba! Agora, esses jutsus podem afetar mais sentidos, mas podem ser fáceis ou difíceis de perceber. Embora essas técnicas sejam fortes, elas são limitadas às mentes das pessoas afetadas após a ativação. Agora lembre-se, todos os itens acima se enquadram na primeira categoria de Genjutsu, sensorial ilusões baseadas. O importante a lembrar é que esses jutsus precisam de um gatilho para funcionar. O gatilho é uma ação ou objeto que chama a atenção dos sentidos do alvo. A exceção é o Genjutsu de efeito de área ampla. Eles usam o espaço como meio. Uau! O que eles nos ensinam na academia não é nada comparado ao que acabei de aprender. Kensei respondeu ouvindo o garoto. Sim, eles ensinam apenas o básico. E informações não apenas sobre Genjutsu, mas sobre todas as artes ninja são restritas. Depois que o aluno se formar, só então ele terá acesso a mais informações e técnicas. Daishi assentiu. Faz sentido, eu acho. Não gostaria que técnicas poderosas caíssem nas mãos de um garoto irresponsável. Então, qual é a próxima das 2 categorias? A segunda categoria é o Genjutsu baseado na memória. Como o nome sugere, ele afeta nossa mente, especificamente nossas memórias. Agora, esses tipos de Genjutsu requerem tempo para serem ativados e precisam de grande foco para utilizá-los adequadamente no campo de batalha. Esses tipos de técnicas são principalmente usados em interrogatórios, plantando falsas memórias e, portanto, falsa inteligência. Este tipo só é usado pelo clã Yamanaka devido à sua forte afinidade com o chakra Yin e manipulação mental. Kensei parou e olhou para Daishi. Agora eu acredito que você pode se defender contra Genjutsu dessas 2 categorias. Porque esses 2 tipos de Genjutsu são Genjutsu do tipo direto que atacam o cérebro e você tem imunidade contra eles. Agora vem a terceira categoria. O tipo de Genjutsu ao qual você é suscetível. Daishi prestou muita atenção a cada palavra que seu avô falava. Ele precisava estar ciente desses tipos de ilusões. Vendo que ele tinha toda a atenção de Daishi, Kensei continuou. Genjutsu baseado em ótica. Chakra é usado para dobrar ou refratar a luz para modificar ou criar imagens. Essas ilusões são baseadas em ilusões naturais da natureza, como arco-íris ou miragens. Jutsus como colocação falsa ou clones de neblina se enquadram nesta categoria. O jutsu que usei em você também se enquadra nesta categoria. Esses tipos de jutsus criam imagens a partir do chakra, mas não as enviam diretamente para a mente do inimigo. Essencialmente, criam uma ilusão física que todos podem ver. Mas se estamos criando imagens físicas a partir do chakra e colocando-as sobre objetos, isso não se enquadra na categoria de ninjutsu. Eu pensei que o genjutsu não pode ser lançado em objetos sem rede de chakra. Daishi questionou o velho. Você poderia pensar assim, mas não. Primeiro, isso não é classificado como ninjutsu. Ainda são ilusões. Para esses tipos de técnicas, usamos uma pequena quantidade de chakra yang em conjunto com o chakra yin. Isso também responde à sua segunda pergunta. Daishi assentiu. Kensei continuou com sua explicação. Esses tipos de genjutsu são usados para alterar a aparência de terrenos amplos e coisas assim. Eles são fáceis de dissipar, mas difíceis de perceber. Mas não podem ser usados para esconder ou mascarar uma pessoa. Agora quero que você saiba que ilusões não interferem em seus outros sentidos.
Os olhos de Daishi se arregalaram ao ouvir a última parte. Espere um minuto. Quando você usou aquele genjutsu de blackout em mim, você disse que tirou minha visão, audição e cheiro. Mas agora você está me dizendo. Eu menti. Tirei sua visão. Isso é verdade. Mas o que fiz foi reduzir a quantidade de qualquer som ou cheiro. Os sons e cheiros presentes foram silenciados, mas ainda estavam lá. No calor da batalha, quando você ouviu que eu tirei 3 de seus sentidos e você não pensou em verificar novamente. Essa é uma lição que quero que você mantenha em mente. Nunca confie em seu inimigo. E fique atento a seus aliados. Daishi pensou naquela batalha. Ele tem razão. Ele apenas tirou minha visão, mas eu acreditei nele quando ele disse que tirou meu sentido de som e olfato. A causa raiz desse erro é a confiança. Em um mundo cheio de assassinos e traidores, terei que ter cuidado para não deixar meu fique atento perto de qualquer um. Não se preocupe. Com treinamento e experiência suficientes você será capaz de identificar o genjutsu óptico. Daishi olhou para Kensei e assentiu. Ele então perguntou ao avô algo que estava em sua mente. E as emoções? O genjutsu pode ser usado para controlar as emoções de uma pessoa? Genjutsu pode afetar os sentidos, mas não pode controlar ou mudar as emoções de alguém. Eles só são capazes de inspirar indiretamente as emoções de alguém. Você pode criar uma cobra gigante e assustadora com a intenção de assustar o alvo, mas quer ele fique com medo ou não, como essa pessoa reage. Tudo depende dela. Kensei aproveitou o momento para Daishi digerir toda a informação. Depois de um tempo ele começou a explicar a última e crucial parte das artes do genjutsu, como dissipá-los. Descobrir que você está em um genjutsu é apenas metade da batalha. Agora existem alguns métodos para negar o genjutsu e eles não são muito difíceis. Dor ou trauma físico, auto-infligido ou afligido pelo inimigo. Agora, o que você precisa, o que devemos ter em mente é que a dor deve ser forte o suficiente para superar o ataque mental. O segundo método é a liberação do genjutsu kai. A pessoa interrompe todo o fluxo de chakra em seu corpo e reinicia seu fluxo. A quantidade de chakra necessária depende do jutsu usado. O terceiro método é se você for libertado por outra pessoa. Se você tiver um companheiro de equipe, ele deve perceber que você foi pego em um genjutsu e ajudá-lo. Essa pessoa deve fazer contato físico com a pessoa presa no jutsu. Estas são as 3 principais maneiras pelas quais alguém pode escapar do genjutsu. Agora, algumas pessoas têm resistência natural às ilusões, como aquelas com Sharingan e Byakugan. E os shinobi comuns também, com o tempo, podem desenvolver resistência a certas técnicas de genjutsu. Agora você tem um conhecimento completo das artes do genjutsu. Como você é imune à maioria, não precisará se preocupar muito, mas ainda é prudente aprender e dominar o campo. Kensei completou sua explicação e trabalho no campo do genjutsu. Daishi ficou grato. Ele agora tinha uma compreensão e um conhecimento muito melhores sobre o assunto. Eu entendo, obrigado. Isso parece realmente interessante. O único limite para o genjutsu é a imaginação. Eu me pergunto até onde posso ir neste campo. Capítulo 98. Evolução dos sentidos e progresso das habilidades. Os dias se passaram enquanto Daishi treinava e aprimorava suas habilidades. Seu foco principal era aumentar o nível de suas habilidades sensoriais. Eles evoluiriam quando atingissem o nível 50. Daishi concluiu que evoluir essas habilidades ajudaria a completar parte da missão deste ano. Ele estava treinando na floresta perto de sua casa. Ele estava no meio de uma batalha com seus clones e depois de algum tempo recebeu algumas notificações do sistema. O nível da habilidade audição superior aumentou em 1. A habilidade audição superior atingiu o nível 50. Habilidade em evolução. A habilidade evoluiu para audição aguda. Audição aguda, ativo passivo, LV. Max, uma habilidade obtida através da evolução da habilidade audição superior. Esta habilidade é um LV. Habilidade Max com vários efeitos. A audição do usuário fica mais aguçada e aguçada. O usuário pode aumentar o alcance de sua audição conforme necessário. Mas isso tem limitações. Nota: os efeitos colaterais negativos associados a uma audição mais sensível não se aplicam ao usuário. A mente do jogador neutralizará os efeitos colaterais negativos da sobrecarga sensorial. Com o treinamento, mais e mais efeitos podem ser adicionados a essa habilidade. Efeitos: dá ao usuário a capacidade de focar a audição em uma determinada área ou filtrar tudo, exceto os sons desejados. O usuário é capaz de determinar a localização do alvo com mais precisão. O alcance da audição depende do usuário. O custo do CP depende do usuário. Parabéns! Você treinou com sucesso uma habilidade ao seu nível mais alto. 500 ES. 75 ES. Uau! Daishi não pôde deixar de exclamar em voz alta. Ele leu os detalhes da habilidade evoluída e ficou impressionado. Diz que posso adicionar mais efeitos a essa habilidade com treinamento. E a menos que eu esteja enganado, não parece haver uma limitação ao número de efeitos que podem ser adicionados. Suponho que a única limitação é que deve ter algo a ver com a audição. Interessante. Ler a negação da mente do jogador sobre quaisquer efeitos colaterais negativos também trouxe um sorriso ao rosto de Daishi. Se a mente do jogador nega a sobrecarga sensorial para esta habilidade, então é possível que façam o mesmo para outras habilidades evoluídas. Daishi concluiu.
Ele então pensou nas memórias de Naruto vencendo Kiba durante os exames Chunin. Eu não me importo com o que alguém diz. Essa foi uma maneira patética de vencer. Graças a Deus não preciso me preocupar com nada disso. Daishi então usou a nova habilidade. Ele se concentrou apenas ligeiramente e pôde ouvir muito melhor do que antes. Daishi testou sua nova habilidade e rapidamente aprendeu como descartar sons indesejados e se concentrar no que queria ouvir. Seu alcance era muito melhor do que antes e quando ele concentrou seu chakra, o alcance de sua audição se expandiu. Daishi sentiu que o chakra usado para aumentar sua audição era insignificante. Uau! Isso é realmente incrível. É assim que aqueles com super audição se sentem. Posso ouvir quase tudo nesta floresta. Daishi passou um tempo se acostumando com a habilidade. Pouco tempo depois ele parou e decidiu evoluir o resto dos seus sentidos. Depois de aprender o que uma habilidade evoluída pode fazer, ele ficou ainda mais ansioso. O próximo sentido que ele iria desenvolver era o olfato superior. Daishi pegou várias pedras pequenas que cobriu com aromas únicos. Ele pulou alto no ar e os jogou nas profundezas da floresta. Ele pousou um segundo depois e então fechou os olhos e concentrou o chakra no nariz. Havia muitos cheiros na floresta de plantas e outros pequenos animais. As pedras eram revestidas apenas com um cheiro muito fraco, então Daishi precisaria de foco e concentração absolutos. Seu objetivo era rastrear e encontrar as pedras através dos fracos aromas que elas emitiam. Ele estava com os olhos vendados, mas seus outros sentidos estavam aguçados. Depois de algum tempo, ele conseguiu encontrar todas as pedras e aumentar o nível da habilidade. O nível da habilidade Cheiro Superior aumentou em 1. Skill Superior Cell atingiu o nível 50. Habilidade em evolução. A habilidade evoluiu para Absolute Cell. Cheiro Absoluto, Ativo Passivo, LV. Max, uma habilidade obtida através da evolução da habilidade Cheiro Superior. Esta habilidade é um LV, habilidade Max com vários efeitos. O sentido do olfato do usuário aumentou além do normal. O usuário pode aumentar o alcance desse sentido conforme necessário, mas isso tem limitações. Nota: os efeitos colaterais negativos associados a um nariz mais sensível não se aplicam ao usuário. A mente do jogador neutralizará os efeitos colaterais negativos da sobrecarga sensorial. Com o treinamento, mais e mais efeitos podem ser adicionados a essa habilidade. Efeitos: o usuário nunca esquecerá os aromas dos alvos que detectou uma vez. O usuário é capaz de determinar a localização do alvo com mais precisão. O alcance desse sentido depende do usuário. O custo do CP depende do usuário. Parabéns! Você treinou com sucesso uma habilidade ao seu nível mais alto. 500 ES. 75 ES. Sim, assim como eu pensei. Mesmo que esta seja uma habilidade de nível máximo, posso treinar e adicionar efeitos diferentes a ela, assim como o outro. Como todas essas são habilidades passivas, mesmo que meu chakra seja cortado de alguma forma, poderei rastrear efetivamente um inimigo ou me defender se for necessário. Daishi usou a nova habilidade de olfato absoluto e ficou impressionado. Ele foi capaz de bloquear cheiros indesejados ou repulsivos em um instante e focar no que era necessário. Daishi captou novos aromas que antes estavam escondidos dele. Incrível! Verdadeiramente incrível! Agora eu entendo porque o clã Inuzuka foi chamado de um dos melhores rastreadores. Agora que penso nisso, Kakashi também deve ter um nariz excelente. Ser capaz de melhorar tanto seu olfato. Isso é impressionante. Daishi pensou nos diferentes novos efeitos que podem ser treinados e adicionados à habilidade. Ele era fã de todos os quadrinhos. Ele tinha visto muitos heróis e vilões usarem seus diferentes poderes. Daishi tinha várias ideias nas quais queria trabalhar. Ele estava extremamente animado com a perspectiva de melhorar suas habilidades assim como eles. O próximo na lista de Daishi era o sentido da visão. Daishi criou vários clones das sombras. Ele então interrompeu o fluxo de chakra para os ouvidos e nariz e se concentrou nos olhos. Ele aguçou sua visão e começou a lutar contra seus clones. Eles estavam usando habilidades que aumentavam drasticamente sua velocidade e o objetivo de Daishi era rastrear seus movimentos sem a ajuda de seus outros sentidos. Ele se esquivou de shurikens, bloqueou ataques extremamente rápidos e foi capaz de acompanhar seus oponentes o tempo todo. Não era apenas sua visão, mas Daishi também precisava estar ciente do que estava ao seu redor. Uma hora se passou e quando ele derrotou o último clone, ele recebeu várias caixas azuis de mensagens do sistema. O nível do Taijutsu da Skill Leaf Academy aumentou em 1. O nível do Jutsu Clone da habilidade Shadow aumentou em 1. O nível de Skill Strong Hit aumentou em 1. O nível do Skill Sprint aumentou em 1. Junto com o aumento em sua habilidade de visão, as habilidades relacionadas ao combate de Daishi também aumentaram. O nível da habilidade Visão Superior aumentou em 1. A habilidade Visão Superior atingiu o nível 50. Habilidade em evolução. A habilidade evoluiu para Visão Dinâmica. Visão Dinâmica, Ativa Passiva, LV. Max, uma habilidade obtida através da evolução da habilidade Visão Superior. Esta habilidade é um LV. Habilidade Max com vários efeitos. O usuário possui um sentido de visão muito além do normal, permitindo-lhe ver longe com grande clareza e detalhes. O usuário pode aumentar o alcance desse sentido conforme necessário, mas isso tem limitações.
Nota: os efeitos colaterais negativos associados a óleos mais sensíveis não se aplicam ao usuário. A mente do jogador neutralizará os efeitos colaterais negativos da sobrecarga sensorial. Com o treinamento, mais e mais efeitos podem ser adicionados a essa habilidade. Efeitos: o usuário poderá enxergar até embaixo d'água e até durante a noite com pouca luz. O usuário é capaz de ver as distinções mais tênues e rastrear facilmente coisas muito rápido para os olhos normais. O alcance desse sentido depende do usuário. O custo do CP depende do usuário. Parabéns! Você treinou com sucesso uma habilidade ao seu nível mais alto. 500 Es. 75 Es. Daichi sentiu as mudanças em seu corpo em tempo real. Ele sentiu que seu corpo melhorou fisicamente e seus olhos. Ele olhou em volta como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. A sensação de ver todos os detalhes e a clareza com que conseguia ver tudo ao seu redor não podiam ser expressas em palavras. Não é uma habilidade ruim. Definitivamente seria útil se eu tivesse que mergulhar em mar profundo. Visão noturna. Organizado. Daichi então sentou-se e começou a se concentrar no último sentido que iria desenvolver hoje. Ele tirou de seu inventário vários pratos pequenos que comprou no restaurante de Shi. Eram pratos que ele pediu a Shi Fang que preparasse com ingredientes específicos. Todos os pratos eram feitos com alguns ingredientes especiais e, como tal, tinham sabores ocultos que Daichi precisava identificar se quisesse melhorar a habilidade para o próximo nível. Daichi provou lentamente os pratos e demorou a identificar cada sabor. Estes têm um gosto delicioso. Minha saúde, chakra e resistência estão se recuperando rapidamente. Concentre-se, Daichi. Daichi concentrou seu chakra e extraiu os sabores. Ele passou um tempo sentado provando todos os pratos e conseguiu identificar todos os ingredientes utilizados. O nível da Skill Superior Tasting aumentou em 1. Skill Superior Tasting atingiu o nível 50. Habilidade em evolução. A habilidade evoluiu para Hypertaste. Hypertaste, ativo passivo. LV. Max, uma habilidade obtida através da evolução da habilidade Degustação Superior. Esta habilidade é um LV. Habilidade Max com vários efeitos. O usuário possui um paladar extremamente apurado, permitindo-lhe sentir coisas prejudiciais e benéficas. A doçura ajuda a identificar alimentos ricos em energia, enquanto o amargor serve como sinal de alerta de venenos. O usuário pode aumentar ou diminuir os efeitos deste sentido. Nota: os efeitos colaterais negativos associados a uma língua mais sensível não se aplicam ao usuário. A mente do jogador neutralizará os efeitos colaterais negativos da sobrecarga sensorial. Com o treinamento, mais e mais efeitos podem ser adicionados a essa habilidade. Efeitos: o usuário é capaz de discernir todos os gostos. O poder desse sentido depende do usuário. O custo do CP depende do usuário. Parabéns! Você treinou com sucesso uma habilidade ao seu nível mais alto. 500 Es. 75 Es. Sim, sou imune a venenos. E essa habilidade não será muito útil em combate, mas ainda é bom evoluí-la. Tudo que resta é o sentido do tato, mas não está nem perto do nível 50. E eu me pergunto se minha habilidade de detecção de chakra irá evoluir. É um dos meus sentidos. E o batedor de mana? Perguntas para depois. Suponho que descobrirei mais cedo ou mais tarde. Satisfeito com as melhorias, Daichi voltou para casa. Capítulo 99. Não estou sozinho. Hiruzen estava em seu escritório analisando os vários relatórios da missão. Havia uma pilha de documentos em sua mesa e ele os examinou o mais rápido que pôde, enquanto memorizava todas as informações relevantes. Ele rapidamente terminou seu trabalho do dia e sua mente voltou-se para a conversa que teve com Kensei. Já se passaram algumas semanas desde sua conversa com Kensei. Sua mente então se voltou para o jovem Daichi. Fazer com que ele aprenda ninjutsu médico será benéfico para a aldeia. Mas quem exatamente eu designo para ensiná-lo sem atrair mais atenção para ele? Ele poderia esperar até ser genin, mas isso é apenas desperdiçar seu potencial. O que devo fazer? Ele soltou um suspiro e enquanto pensava em como proceder em relação a tudo, sua secretária entrou. Senhor, Inoishi Yamanaka está aqui para ver você. Mande-o entrar. A secretária saiu e um homem loiro de cabelos compridos que era o chefe do clã Yamanaka veio. Senhor, tenho o que você pediu. Com base em suas especificações, acredito que isso deve servir. O Yamanaka então entregou um pergaminho que o Okage pegou. Obrigado, Inoishi. E guarde isso para você. Sim, senhor. O chefe do clã saiu do escritório deixando Hiruzen sozinho com seus pensamentos. Uma parte do problema está resolvida. Mas ainda existem vários outros fatores que precisam estar em jogo. Os corpos dos criminosos que morrem no castelo Zuki são queimados em uma câmara nos andares inferiores. Fingir sua morte não serviria para nada se ele fosse queimado até virar cinzas. Então preciso de outro corpo. Um com construção idêntica ao Izen. E eu preciso que os melhores ninjas médicos façam as mudanças necessárias para que seja indistinguível de Izen. Tsunade poderia fazer isso. Mas ela está vagando pelo país jogando e bebendo. Ela não porá os pés nesta aldeia. Acho que não posso contar com ela. Mesmo que ela seja a melhor médica viva. Naquele momento os olhos de Hiruzen se arregalaram. Médico? Ela poderia ser uma professora perfeita para Daichi.
Com a curva de aprendizado de Daishi, ele poderia aprender a maioria das técnicas dela em 2 ou 3 anos. E como ela não está na vila, Daishi terá que ir junto com ela. E fora da vista de Danzo. E com a proteção de um Sannin, Kensei terá mais certeza da segurança de Daishi. Daishi está em seu 4º ano. Faltam mais 3 anos para que sua turma se forme. As engrenagens surgiram na mente de Hiruzen e ele formou um plano. Mas ele precisava de ajuda para convencer Tsunade a contratar um aluno. Se eu não soubesse dos talentos de Daishi, eu nem teria considerado isso. Não tenho dúvidas de que Daishi alcançará o nível de Tsunade em breve. Ter alguém assim na aldeia é uma bênção para nós. Hiruzen mordeu o polegar e passou por vários selos manuais e bateu a palma da mão na mesa, convocando Jutsu. Uma foca se espalhou pela mesa e então apareceu um pequeno macaco de cerca de 60 centímetros de altura. Seu peito e torso tinham pelo preto, mas o resto do corpo tinha pelo prateado. Estava vestindo um casaco pequeno com lindos padrões que atrairia a maioria das pessoas. Hiruzen, você não me liga há muito tempo. O pequeno macaco falou. Tinha uma voz profunda que o fazia parecer muito mais velho. Goji, perdoe-me. É que eu tenho muita coisa para fazer. Sim, eu entendo. Você tem uma aldeia para administrar. É bom ver você. Você também. O que é isso sobre Hiruzen? Eu sei que você não me ligaria sem motivo. Preciso que você localize Jiraiya e que entregue uma mensagem para mim. Diga a ele para retornar à vila imediatamente, mas não alerte ninguém sobre sua presença. Isso é de extrema importância. O que está acontecendo? Há algum problema? Esperemos que não. Coloquei algumas coisas em ação e preciso da ajuda de Jiraiya e de meu outro aluno rebelde. Goji assentiu e não disse mais nada. No segundo seguinte, ele desapareceu em uma nuvem de fumaça. Goji deve ser capaz de rastrear Jiraiya em 1 ou 2 dias e dependendo de onde ele estiver, Jiraiya deve chegar aqui dentro de uma semana. Daishi e Kensei estavam sentados na varanda discutindo vários assuntos. Estou pensando em começar a mudança relâmpago na natureza dos chakras agora. Daishi disse quando o assunto de seu treinamento surgiu. Kensei suspirou ao ouvir a resposta que esperava. Esse garoto não sabe pegar leve. E quando ele começar a treinar, ele fará isso como maníaco, esgotando-se ao limite todos os dias. E não consigo entender por quê. Daishi, precisamos conversar. Daishi olhou confuso com isso. Por que você está treinando tanto? Kensei perguntou ao garoto. Eu te disse, gosto de treinar. Eu gosto disso. Daishi respondeu e sua confusão com a pergunta ficou evidente em seu rosto. Não entendi. Eu sei que você gosta de treinar, mas ultimamente você tem treinado como deveria, não porque quer. Usando clones das sombras e treinando até a exaustão total. Quero utilizar o tempo que tenho e aproveitar ao máximo minhas habilidades de cura. Daishi respondeu. Você fala como se seu tempo estivesse acabando. Daishi, você tem todo o tempo do mundo para ficar mais forte. Não é uma coisa ruim desacelerar e ficar mais forte em um ritmo mais lento. Daishi olhou para isso. Mas e se eu não ficar forte o suficiente e encontrar alguém mais forte que não tenha boas intenções comigo? Você terá um Jonin capaz com você quando se tornar um Genin. Você não terá que se preocupar com algo assim. Daishi pensou nos inimigos que teria que enfrentar no futuro. Suas palmas apertaram os joelhos. Kensei viu sinais de alguém que estava estressado e nem sabia disso. Ele falou em um tom gentil. Do que exatamente você tem medo, garoto? Daishi ficou surpreso com a pergunta. Ele então respondeu lentamente. O futuro. Ao ouvir essa resposta, Kensei olhou para Daishi com compreensão. O futuro é uma coisa assustadora. Para quase todos, pensar no futuro pode ser assustador. Será por diferentes razões, claro, mas pensar nisso é assustador para todos. Para a maioria dos civis, será como colocar comida no prato de sua família amanhã. Para nós ninjas, nos preocupamos se nossa próxima missão poderá ser a última. Para os Kage, eles se preocupam com o futuro da aldeia. Para um pai e uma mãe, é a preocupação com o futuro de seus filhos. Daishi olhou para seu avô. Kensei olhou para Daishi e ele tinha um sorriso gentil que nunca havia mostrado ao garoto antes. Eu quero que você mantenha isso em seu coração. Daishi, você não está sozinho sentindo esse medo. É um sentimento de merda, mas é isso que significa ser humano. O que você pode fazer, a única coisa que você pode fazer, é aceitar isto. Os olhos de Daishi se arregalaram ao ouvir as palavras. Kensei continuou. Quero que você pare todo o treinamento e medite por um tempo. Acho que nem você está ciente de seus verdadeiros medos ainda, mas tenho a sensação de que encontrará suas respostas se meditar. Grave isso em seu coração. Você nunca estará sozinho. Assim como você cuida daquele bebê réu, outra pessoa estará ao seu lado. Daishi teve uma lágrima escorrendo pelo canto dos olhos. Ele rapidamente enxugou e sorriu. Obrigado, velho. Kensei sorriu e assentiu. Daishi seguiu o conselho de Kensei. Ele passou os dias seguintes sem fazer nada além de meditação. Lentamente, ao longo das semanas, uma mudança começou a ocorrer. Na academia, os amigos de Daishi notaram que Daishi passava mais tempo com eles, brincando e se divertindo com eles. Durante uma das meditações profundas de Daishi, ele descobriu a razão de sua necessidade de ficar mais forte o mais rápido que pudesse. Falta de confiança. Desde o dia em que acordei, senti que só poderia confiar em mim mesmo para sobreviver. E a cada dia que passava essa falta de confiança só aumentava.
Eu sei que Naruto e Sasuke um dia salvariam o mundo de Kaguya, mas eu não conseguia confiar nesse conhecimento. Eu temia poder fazer ou dizer algo que criasse um futuro diferente e mais sombrio. Durante todo esse tempo, nunca confiei verdadeiramente que eles se tornariam tão fortes quanto seu futuro por causa de minhas interações. E não apenas Naruto e Sasuke, mas Shikamaru e o resto também. Sempre me preocupei que minha influência, minha própria presença pudesse ter um impacto negativo no futuro. Então a fé que eu tinha em meu conhecimento futuro diminuía dia a dia. E por causa dessa falta de confiança no meu conhecimento e em Naruto e nos outros, treinei para me tornar o mais poderoso que pudesse. Porque no fundo eu acreditei arrogantemente que só eu poderia salvá-los. Que só eu poderia me tornar forte o suficiente para enfrentar as ameaças que viriam. Daishi, você nunca estará sozinho. Daishi lembrou-se das palavras de seu avô e sorriu interiormente. Preciso ter fé neles. Não preciso carregar o fardo do mundo sobre meus ombros. Quando chegar a hora, preciso ter fé que eles estarão prontos. Não vou relaxar e desistir dos meus objetivos, mas não é uma coisa ruim desacelerar um pouco de vez em quando. Daishi meditou por mais algumas horas, então soltou um suspiro e lentamente abriu os olhos enquanto aceitava essa percepção. Você confrontou e venceu as inseguranças que vêm crescendo em você desde o dia em que foi acordado. Sua fortaleza mental ficou mais forte. Você alcançou uma breve iluminação. Mais 10 sabedoria. Uau, me sinto muito melhor agora. Parece que um peso foi tirado dos meus ombros. Daishi se levantou e foi ver Kensei. Ele viu o velho cuidando do jardim. Kensei ouviu os passos do neto e ergueu os olhos. Ele percebeu a mudança no rosto de Daishi. Acho que a meditação ajudou. Mais do que você imagina. Me sinto muito melhor agora. Kensei assentiu com a cabeça. Ele então falou. Daishi, quero que você passe mais tempo com seus amigos. Aproveite as coisas mais simples da vida. Trabalhe nesses seus hobbies. Ou escolha outro. E como não queremos perder tempo completamente, você pode treinar uma mudança no chakra este ano. Daishi inclinou a cabeça. Qual deles? Água. Treine apenas a natureza aquática. E não tenha pressa. Por que água? Alguns dizem que a natureza aquática tem um efeito calmante na mente. Kensei respondeu. Tudo bem. Vou treinar apenas a natureza aquática este ano. Daishi concordou. Ele decidiu dedicar mais tempo aos seus hobbies e amigos. Hiruzen estava olhando as estrelas pela janela de seu escritório. Era noite e não havia muita gente nas ruas da aldeia. Ele havia mandado seus guardas embora durante a noite enquanto esperava por alguém. Enquanto seus olhos vagavam pelo céu noturno, ele ouviu alguém falar. Você encontrou algo interessante lá em cima, sensei? O Hokage sorriu. Você já olhou para as estrelas e se perguntou se havia algo mais lá em cima? Hiruzen então se virou para seu ex-aluno e perguntou. Quando eu era jovem, sim, mas não mais. Afinal, temos muita coisa acontecendo aqui. Hiruzen sorriu com isso. Como você tem passado, Jiraiya? Eu estava no meio de uma pesquisa delicada quando o mestre Goji apareceu. Um dos Sannin lendários. Jiraiya deu um sorriso malicioso ao responder à pergunta. Hiruzen sorriu com isso. Ele também era fã da literatura de Jiraiya. Quando o próximo livro será lançado? Em breve. Preciso de inspiração para terminar os retoques finais. Tenho certeza que você vai conseguir. Como está tudo com Azuma? Jiraiya perguntou ao seu ex-sensei. O sorriso de Hiruzen desapareceu e ele olhou para baixo com tristeza. Faz um tempo que não nos falamos. Sinto muito, velho. Jiraiya pegou um pacote e jogou para Hiruzen. Você é o tabaco favorito. Hiruzen acenou com a cabeça, apreciando o presente. Após 1 minuto de silêncio, Jiraiya falou. O que é isso sobre o sensei? Por que você me arrastou por meio mundo? Vou enfrentar Danzo e Orochimaru e posso precisar da sua ajuda e da Tsunade também. Os olhos do sábio sapo se arregalaram ao ouvir isso. Hiruzen tinha um comportamento sério. Há muita coisa que preciso colocar você em dia. Capítulo 100. O ódio de Kensei. Torre Hokage, escritório de Hiruzen. Jiraiya sentou-se com os braços cruzados em frente ao seu antigo sensei. Ele ainda estava digerindo a informação que acabou de aprender. Então Danzo e Orochimaru estão trabalhando juntos, hein? Orochimaru não é o tipo de pessoa que faria algo por alguém sem ganhar nada em troca. Danzo é o mesmo. Jiraiya se perguntou quais eram seus objetivos. Tenho certeza de que nenhum deles confia um no outro. Então, o que eles ganhariam com essa parceria? Hiruzen soltou uma nuvem de fumaça. Não importa o que aconteça. O fato é que eles estão trabalhando juntos. E minha tolerância com Danzo atingiu o limite. Jiraiya olhou para seu sensei. Ele viu raiva naquele rosto, mas também viu o sentimento de traição que seu antigo sensei tentava esconder. Ele soltou um suspiro e perguntou. Então, e agora, sensei? Vou pesquisar os contatos de Danzo e ver se consigo encontrar algo para usar como alavanca. Hiruzen balançou a cabeça. Não, preciso que você cuide das missões que você tem atualmente. Estamos em uma situação muito delicada. Preciso que você mantenha o rumo. Já tenho alguns agentes investigando Holt e Danzo, e terei outra pessoa a lidar com os contatos de Danzo na corte Daimyo. Jiraiya ficou intrigado. Então, se você não quer minha ajuda com Danzo, então do que você precisa? Eu sei que você não teria me convocado aqui por nada. Sim, eu preciso da sua ajuda. Não com Danzo, mas com Tsunade. Os olhos de Jiraiya se arregalaram.
Você está chamando ela de volta para a aldeia? Sensei, ela não vai concordar com isso. Na verdade, tenho certeza que ela vai demolir o lugar inteiro se você forçá-la. Estou bem ciente do temperamento dela, Jiraiya. E você entendeu ao contrário. Não preciso que ela volte para a aldeia. Quero mandar alguém até ela. Quem? Uma criança muito talentosa que acredito que seria um excelente aluno. Atualmente está no 4º ano da academia. O sábio sapo ficou surpreso. Ele não conseguia acreditar que seu sensei queria que Tsunade aceitasse outro aluno. Ele estava cético de que seu antigo companheiro de equipe aceitaria isso do Hokage. Tsunade já cuida de Shizune. Você acha que ela vai aceitar outro pirralho? Ela o fará se eu insistir. Sou Hokage da aldeia. Se eu fizer um pedido, ela não terá escolha. E além disso, tenho a sensação de que ela o desejará como aluno depois de ver seu talento por si mesma. Você com certeza tem uma opinião elevada sobre ele. Esse garoto deve ser muito especial. Jiraiya disse em tom indiferente. Hiruzen sabia que Jiraiya não tinha ideia da magnitude dos talentos de Daishi. Ele olhou para esse aluno e falou: Jiraiya, esta criança dominou completamente o Rasengan em 8 dias. O sorriso malicioso no rosto do sábio sapo desapareceu. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e de repente começou a rir. Essa é uma boa, meu velho. Vejo que você não perdeu o senso de humor. Ele riu por alguns segundos, mas sua risada morreu ao ver a expressão séria de seu sensei. Você é sério, mortal. E não é apenas o Rasengan. Ele dominou as 2 primeiras etapas da mudança na natureza dos chakras da terra e do fogo também. Hiruzen elaborou. Os olhos de Jiraiya se arregalaram e seu queixo caiu. Oi. Sério? É melhor você não estar brincando comigo. Hiruzen sabia que despertou o interesse de Jiraiya. Estou falando sério, Jiraiya. Ele me mostrou o Rasengan e seu avô me disse que completou o treinamento natural para terra e fogo. Jiraiya ficou sério. Sensei, por favor, me conte tudo sobre esse garoto. O nome dele é Daishi Ekima. O Hokage então explicou como conheceu a criança no topo do monumento Hokage, os talentos da criança exibidos na academia, sua luta contra os espiões inimigos e a exibição do Rasengan. E finalmente sobre Kinsei. Jiraiya recostou-se na cadeira e ficou imerso em seus pensamentos. Os talentos desse garoto. Existe a possibilidade de ele ser ainda mais gênio do que Minato. Jiraiya então olhou para o Hokage. Se ele é tão talentoso, então por que você não o deixou se formar? Tê-lo na academia parece um desperdício para mim. Hiruzen suspirou. Eu sei que a academia não vai beneficiá-lo muito em termos de ficar mais forte, mas ele ainda é uma criança. É melhor para ele crescer entre seus amigos e deixá-lo aproveitar o tempo que tem. Pelo menos se tornar como Itachi. Jiraiya o interrompeu. Hiruzen apenas soltou outro pequeno suspiro, mas não disse nada. Você sabe que tenho pensado muito sobre o massacre. Jiraiya tinha os olhos firmemente fixos em seu sensei enquanto falava. Como exatamente Itachi escapou? Na verdade, como ele matou um clã inteiro sem que alguém causasse confusão? Jiraiya estreitou os olhos e olhou para seu professor. Não tenho certeza de como Itachi fez o que fez, mas algo assim não acontecerá novamente. O tom de Hiruzen tinha um tom de aço. Jiraiya olhou para o velho e decidiu abandonar o assunto. Ele então se concentrou nas informações que aprendeu. Então a criança que esse garoto Daishi ajudou acabou sendo um dos experimentos de Orochimaru. Foi assim que você conseguiu a identidade do espião e enviou sua Anbu atrás dele. E durante a investigação da Anbu sobre o espião, ele descobriu o envolvimento de Orochimaru com Danzo. Uau! Quase se poderia chamar esse incidente de um golpe de sorte. Sim, Hiruzen sabia o que seu aluno queria dizer. Se não fosse por Daishi, talvez ele nunca soubesse da existência do espião até que fosse tarde demais. O que você precisa que eu faça, sensei? Eu preciso que você localize Tsunade. Convença-a a aceitar a criança como estudante ou pelo menos a conhecer o menino. Se ela ainda recusar, diga a ela que é uma ordem minha. Jiraiya olhou para o velho Kage por alguns segundos e depois assentiu. Hiruzen continuou. Tem mais uma coisa, eu também preciso da ajuda dela com outro assunto. Jiraiya inclinou a cabeça e esperou seu sensei falar. Eu preciso que ela crie um cadáver idêntico a um certo homem. Quem? Izen. Jiraiya ficou intrigado por vários segundos antes de lembrar o nome e o rosto. E ele ficou chocado. O quê? Sensei, ele está no Castelo Zuki. E além disso suas memórias foram apagadas? Para que exatamente você precisa dele? Eu tenho meus planos e Izen é necessário para isso. No momento, isso é tudo que você precisa saber. Jiraiya não perguntou mais sobre isso, pois sabia que seu sensei ficaria calado sobre planos delicados. Ambos ficaram em silêncio por vários segundos. Jiraiya então quebrou o silêncio com uma pergunta. Você mencionou que Danzo tem laços com pessoas próximas ao daimyo. Quem exatamente você está planejando enviar para investigar pessoas da corte real? Hiruzen ficou em silêncio por alguns segundos. Ele deu outra tragada em seu cachimbo aceso e soltou um suspiro esfumaçado um segundo depois, então respondeu. Kensei Asaji. Jiraiya assentiu em compreensão. Em retrospectiva, esse não é um plano ruim. Ele é um excelente estrategista e investigador e é capaz de ler as pessoas muito melhor do que a maioria. Ele será capaz de descobrir as conexões de Danzo se dedicar a isso. Mas ele faria isso se o sensei pedisse? Se bem me lembro, você e Kensei não se davam muito bem.
Eu sei que vocês dois tiveram uma discussão acalorada. Em relação ao filho dele, Jiraiya perguntou ao professor. Hiruzen assentiu. Seu filho Otaru era talentoso. Quando ele era jonin, uma de suas missões deu errado e ele assumiu a culpa. Danzo queria profundamente e eu permiti. O que exatamente aconteceu? Ele estava liderando uma equipe de 4 homens. Além de Otaru, havia outro jonin e 2 chunin. Era para ser uma missão fácil, mas eles foram emboscados porque Otaru tomou um caminho diferente no caminho de volta. Ele é o único que sobreviveu. Jiraiya conhecia dezenas de incidentes desse tipo ao longo de sua vida. Missões fáceis que deram errado devido a uma má escolha. A vila perdeu 3 ninjas capazes e alguns queriam que Otaru fosse responsabilizado. Danzo aproveitou a oportunidade para recrutá-lo para a raiz. Kensei foi contra isso. Ele percebeu que algo estava errado com todo o quadro e investigou. Agora Jiraiya ficou curioso. Kensei era um excelente investigador. Ele encontrou alguma coisa? Hiruzen respondeu. Uma semana após o incidente com Otaru, Kensei veio até mim e me disse que toda a emboscada foi armada por Danzo, mas ele não conseguiu encontrar provas. O que? Sim. Kensei seguiu o rastro dos atacantes e chegou a esta conclusão. Mas ele não tinha provas sólidas do envolvimento de Danzo. Mas ele descobriu outra coisa durante sua investigação. Os 3 ninjas que Otaru tinha em sua equipe estavam vendendo segredos para espiões inimigos. Eles foram transformados. Quando Jiraiya ouviu isso, ele percebeu. Que minuto! Então, devido a essa emboscada, 3 traidores da vila foram eliminados e Danzo conseguiu um jonin talentoso como subordinado? Isso é uma coincidência e tanto. Hiruzen assentiu. Sim. Então, em um movimento, as ameaças à vila desapareceram e Danzo tinha outro ninja raiz talentoso. E não havia nenhuma evidência ligando-o à coisa toda? Sim. Se você me perguntar, isso parece trabalho de Danzo. Jiraiya deu seus pensamentos. Eu não acreditei na época. Ou não queria acreditar. E Kensei foi até Danzo e o confrontou. Não sei o que aconteceu entre eles, mas Otaru ficou do lado de Danzo por qualquer motivo. Depois disso, a antipatia de Kensei por Danzo se transformou em ódio e ele também me culpa por não ajudá-lo. Kensei e seu filho se separaram depois disso e anos se passaram e antes que Kensei pudesse se reconciliar com seu filho, Otaru, junto com sua esposa morreu nos 9 ataques de cauda. Durante o ataque, Danzo ordenou que algumas de suas forças raiz atacassem a besta. Otaru era um deles. Kensei culpa Danzo por tudo o que aconteceu com seu filho. E em menor grau ele me culpa também. Que bagunça! E agora? Ele realmente vai te ajudar se ainda te culpar? Jiraiya perguntou. Estou bem ciente de que Kensei não gosta de mim, mas seu ódio por Danzo é muito maior. Ele o manteve enterrado, mas ainda está lá. E você e eu sabemos, o ódio pode ser um estímulo muito potente. Ele vai me ajude, mas preciso convencê-lo de que Daishi estará seguro. Jiraiya acenou com a cabeça ao entender a situação. Então presumo que esse seja outro motivo pelo qual você está mandando aquele garoto para Tsunade? Mantê-lo fora da vila e longe do alcance de Danzo. Hiruzen concordou com a cabeça. A situação com Izen também tem algo a ver com isso? Jiraiya perguntou sem saber se seu sensei responderia ou não. Sim. Kensei foi, inflexível em resgatá-lo. Hiruzen respondeu após alguns segundos de silêncio. Jiraiya suspirou. Ele pensou sobre tudo e chegou a uma conclusão. Um prisioneiro pode ser libertado se o líder de sua aldeia enviar um pedido oficial. Mas como você não pode trazê-lo de volta através dos canais oficiais, você está planejando libertá-lo. Entendo. Então é por isso que você precisa de um cadáver. Preciso de um sósia para fingir sua morte. De fato. Suponho que não fazia sentido esconder isso de você. Como você vai fazer isso? Eu elaborei um plano. Falarei com Kensei sobre isso na próxima semana e o finalizarei. Enquanto isso, preciso que você rastreie Tsunade e conte tudo a ela. Faça-a vir para a casa segura de Silverstone em a capital daqui a exatamente um mês. Farei com que Kensei a encontre lá. Jiraiya, certifique-se de que ela entenda o quão importante isso é. O sapo sábio assentiu. Eu cuido disso. Ambos ficaram em silêncio por um tempo depois disso. Como está Naruto? Jiraiya perguntou. Tem sido difícil para ele. Mas ele fez alguns bons amigos recentemente. Ele está muito mais feliz atualmente. Jiraiya deu um sorriso triste ao ouvir isso. Minato e Kushina confiaram em mim com seu filho. Eles me nomearam padrinho. E eu os decepcionei. Não, eu sei o quanto você se importa com o menino. Eu sei que te dói profundamente não estar aqui para ajudá-lo. Fui eu quem os decepcionou. Sou culpado pela situação dele. Eu não sei como a informação sobre ele segurando as 9 caudas chegou ao público, mas é minha responsabilidade. Jiraiya não disse nada. Ele sabia que não era culpa de seu sensei, mas não conseguiu dizer as palavras em voz alta. Eles passam algumas horas se atualizando e Jiraiya informa o Hokage sobre a situação atual nas grandes nações. E algum tempo depois Jiraiya deixou a vila tão silenciosamente quanto veio. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.